Olá, muito boa tarde. Aqui é a Beth Pereira, das Mensagens Bíblicas. E como nós falamos, né, hoje temos uma entrevista exclusiva com o irmão João Pedro Castro, ele que é da cidade de Garibaldi. E nós vamos entrar daqui a pouquinho já com ele. Enquanto isso, nós vamos escutando aqui a música da cantora Érica Santos, tá bom? Até vocês chegarem um pouquinho aí. Opa, Olá, boa tarde, irmão. A paz do Senhor, tudo bem? tudo, graças a Deus. Tá escutando bem? Tô te ouvindo bem, Beth. Tá bom, então eu vou deixar um pouquinho essa música e a gente já volta só um pouquinho da música da Eric, enquanto a gente se arruma aqui um pouco e já vamos já É, entrar com a sua entrevista, tá bom? tá bem, tá bem. Só um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos pedindo também para as pessoas compartilharem, né? Quem vai chegando aí já vai compartilhando. Nós também, eu vou tentar entrar aqui já, ó, já vou compartilhar, né? Quem entrou agora ao vivo aqui. E quem puder, né, divulgar, por favor, nos ajude aí, né? Alcançar mais pessoas, né? Que a história do irmão é muito, assim, emocionante. Então, vamos lá, gente, vamos compartilhar. Já vou compartilhar aqui, que eu tô mexendo no som, tô mexendo no computador, tudo ao vivo. Vamos lá. Olha lá nós. Nós estamos ao vivo ali, ó. Vou só aumentar aqui a tela. Aí. O irmão saiu, mas já chamo de novo. Muito bem. Cadê o irmão? Aqui. Vamos chamar. Ao vivo. Ao vivo tudo é complicado, né, gente? Mas vamos lá. Ao vivo é ao vivo. Aí, irmão. Agora sim. Agora sim. Primeiramente, né? Quero agradecer muito ao senhor e aceitar o convite, né? De estarmos aqui na Mensagens Bíblicas, que é uma página que tenta levar a palavra de Deus de todas as formas, tanto de vídeo como a palavra mesmo escrita, né? E também com entrevista agora. Deus deu vamos dizer assim, esse dom para a gente trazer testemunhos, né? Sobre a vida das pessoas. E eu quero dizer, irmão, que seja bem-vindo aqui nas páginas das Mensagens Bíblicas. Eu sou boa tarde, né? E lembrando também que quem não puder assistir agora vai assistir depois, mas o importante mesmo é levar o seu testemunho a todos que estão agora aqui e os que vão assistir depois. Boa tarde. Eu agradeço também pelo convite, né, Beth? E estou muito Sim. feliz, né, de poder participar aqui com você e poder falar um pouco, né, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério, né? Sim. E falo para você assim, ó, você disse, eu estou preocupada, ansiosa, né? Ansiosa para essa Uhum. entrevista. Ah, bom, Sim. você deve ficar feliz porque você é a primeira pessoa a me entrevistar. Eu nunca fui Sério? entrevistado, então Olha estou que revelando para honra! você. Que Eu nunca honra! fui entrevistado por ninguém. Então você é a primeira Que a me entrevistar, legal! né? Olha E que honra! Fico muito é feliz. porque eu sou entrevistador, então eu entrevisto, eu não sou entrevistado. Eu estou acostumado a entrevistar as pessoas, estou acostumado a fazer perguntas e não a responder perguntas. É uma coisa E diferente, viu? agora eu lhe peguei, né? Ah, pois Mas é. que, Mas não tem problema não, mas fica à que vontade. honra. Mas que honra mesmo. Eu estou muito feliz, né, que as mensagens bíblicas, pela primeira vez, está entrevistando o senhor. E é a primeira entrevista, né? Uma, vamos dizer assim, para uma pessoa, né? Como você falou que só entrevistou, nunca foi Pois é. entrevistada.
né? Eu já entrevistei assim, todo tipo de profissionais, de médicos, advogados, psicólogos, professores, enfim, políticos. Eu entrevisto todas as pessoas que tenham um conteúdo que seja importante para os nossos ouvintes. Eu estou aqui, sentadinho aqui no estúdio, no local de onde eu apresento o programa, né, que está o meu companheiro aqui, o meu microfone. Acabei de apresentar o programa de Sonhos de Esperança. Nós 4h30 já entramos aqui com você. E eu entrevisto. Eu sei entrevistar. Agora, ser entrevistado é a primeira vez, novidade para mim. Que honra, né? Então, é muita honra mesmo. Para honra e glória do Senhor, né? Vamos saber também um pouco da sua história. Mas antes, eu queria pedir para o senhor fazer uma oração para a gente, né, começar a fazer a entrevista, né? Realmente, tá bom? Ok, vamos orar. Então. Pode fazer? Vamos orar. Amém. Nosso Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias na nossa vida, as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui agora e podermos falar um pouco sobre o teu amor, sobre as tuas bênçãos na nossa vida e sobre este ministério que o Senhor nos deu também. Abençoe de maneira muito especial cada uma das pessoas que está nos assistindo nesse momento. Que seja para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Agora, como eu falei, né, no começo, a gente fica assim, impressionado assim, com o que Deus faz, né, na nossa vida. E eu fico muito feliz mesmo de poder entrevistá-lo. É uma honra mesmo, viu? E eu sei que daqui a pouco muita gente vai estar assistindo, com certeza, o seu testemunho. Trouxe até uma aguinha já, ó, porque eu sei que eu também. Vai que eu choro, né? Então nós estamos preparados. Eu também trouxe água. O senhor também me incentivou, sabe? Olha aqui que eu mandei fazer. Tá vendo aí? Olha que bacana. Então eu mandei fazer uma camiseta, porque eu acho que fica mais apresentável, né? Para falar com as pessoas. Então, realmente veio do senhor esse incentivo, né? De poder se arrumar mais e poder entrevistar melhor. Tá fazer bom? bem Seja feito, bem-vindo né? mais uma vez. Para Deus fazer o melhor, né? Isso, para Deus o melhor. Agora, Beth, você falou que você trouxe água, né? Para não se emocionar e chorar. Eu é que sou chorão, viu? Você colocou lá no Facebook assim, vamos conhecer... amanhã, dia 23, vamos conhecer quem é João Pedro Castro, né? Primeira coisa que você tem que saber, é um chorão. João Pedro Castro, um chorão. Eu choro. Essa é a primeira pergunta que eu ia fazer mesmo para o senhor. Olha só, eu queria perguntar, vamos apresentar assim para as pessoas que estão vendo, né? Da onde o senhor é, que cidade, né? Para o pessoal conhecer melhor. Eu sou gaúcho da cidade de Passo Fundo, cidade de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. Existe Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, mas dizem que a capital de todos os gaúchos é Passo Fundo. E é a minha cidade. Lá é o berço do tradicionalismo gaúcho, né? Eu sou natural da cidade de Passo Fundo e eu moro na cidade de Garibaldi, que é na Serra Gaúcha, né? Então, já tem 12 anos que eu moro aqui. Eu morei 25 anos na cidade de Caxias do Sul também. Conhecida pela Festa Nacional da Uva, né? Então, eu morei lá 25 anos, depois, agora tem 12 anos que eu estou morando, já 13 anos já que eu estou morando aqui na cidade de Garibaldi. Que legal. E aí é bonito, né? Que uma vez eu fui num evento que teve de uma empresa que eu trabalhei, né? E ela é daí também do Rio Grande do Sul. E eu conheci aí a vinícola, que era o meu sonho conhecer como que era feito o vinho, né? Essas coisas, e Deus deu oportunidade justamente nessa cidade aí. Eu achei muito bonito mesmo. Dizem que aqui se faz vinho até de uva. Até uva tem no vinho. Mas é piada, porque, na verdade, aqui estão as grandes plantações de uva, os grandes parreirais, né? E aqui a produção da uva está aqui nessa região. Dos espumantes, dos vinhos, de tudo que é derivado de uva, né? E tem muita coisa derivada de uva. Aqui tem uma empresa especializada em fazer cosméticos à base de uva. Olha só, Eu não vou interessante, falar o né? nome para não fazer propaganda para ele. Eu não claro, vou, né? Vou falar o nome para propaganda, mas tem que mandar din-din para a página da Beth. Sim, com mas certeza. Assim, ó, né? Então, aqui é uma cidade diferente, porque é uma cidade limpa, uma cidade organizada, uma cidade bonita. Organizada que eu digo porque as coisas funcionam do jeito que todos nós esperamos, todo brasileiro, toda pessoa espera que a sua cidade seja
organizada, onde as coisas funcionam. Você precisa de atendimento médico, você tem. A educação é nota 1000. As coisas realmente funcionam. O trânsito é disciplinado, organizado. Você, para atravessar a rua, você atravessa na faixa de pedestres. Quando você se posiciona na calçada em direção à faixa de pedestre, o trânsito para nos dois sentidos, até que você complete a travessia. E não pensa, tem meia dúzia de carro. Não, a cidade é movimentada. Tem horários do dia, principalmente no final de tarde, você vai para o centro da cidade, você tem dificuldade para andar com o seu carro de tanto movimento. E as coisas funcionam. Não existem escândalos na política, não existem brigas por causa de política. Então, é uma cidade muito boa para se viver. Por conta de pesquisas, aí não sei quem faz essas pesquisas também, é a segunda melhor cidade do Brasil para se viver. Que bom, que bom. Mas foi muito bom conhecer a cidade, mas o nosso intuito aqui é conhecer o senhor. Essa entrevista que nós marcamos hoje, dia 23 de julho, às 16h30. E, como eu falei, assim, ó, eu dividi na vida profissional do senhor, tá? As perguntas, a familiar e ministerial. Então, como o senhor falou no começo ali, né, que um pouquinho já quase falou, ainda bem que não falou tudo, né? A primeira pergunta que eu vou fazer é: quem é João Pedro Castro e quais as suas profissões? Eu coloquei profissões porque eu sei que o senhor tem mais profissões, né? Tem. Falar um pouquinho. Muitas. Quando pergunta quem é João Pedro Castro, eu respondo a frase de João Batista. Eu sou João Pedro e ele era João Batista, mas eu falo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Por quê? Eu não procuro, em momento algum, puxar para mim exaltação, coisa parecida, pelas coisas que eu faço. Seja na rádio, seja onde eu faço. Realmente eu não tenho esse desejo, assim, essa coisa. Tem pessoas que têm uma necessidade de mostrar a sua pessoa. Eu não tenho isso. Então, eu sou um servo do Senhor, um camarada que tem um desejo muito grande de pregar o Evangelho, e é isso. Quem é João Pedro Castro? Um homem louco por evangelizar, pelo Evangelho, e que tem um desejo muito grande de que Jesus volte logo. Sou eu, um pai de família. Sei que você vai perguntar sobre isso depois, né? Mais a família ali. Agora, sobre as profissões, Beth, eu já tive muitas profissões, né? Que vai desde investigador, você não sabia dessa, né? Desde investigador. Não sabia, essa eu não sabia. Você não sabia? Eu coloquei profissões porque eu não sabia se ia ter mais, né? Daí, para algumas pessoas eu pego assim e mostro, né? Mostra assim para as pessoas. Às vezes eu vou pegar dinheiro na carteira. Eu vou pegar dinheiro na carteira para pagar uma conta, o cartão, coisa. Tá ali, a pessoa olha, né? Desde investigador até tantas outras coisas, né? Mas eu tenho atualmente coisas que eu não faço mais, tipo, a investigação eu deixei ela estacionada. Hoje eu trabalho em uma indústria também, né, além da rádio, eu trabalho em uma indústria como operador de máquinas pesadas, máquinas CNC e transporte de carga em altura. Esse é o meu trabalho. Quer dizer, não tem nada a ver com o locutor, né? Não parece com o locutor. Operador de máquinas pesadas, máquinas CNC e transporte de carga em altura. Coisas totalmente diferentes, né? E a rádio. Mesmo. Atualmente são as duas coisas que eu faço. Então, o hobby do senhor é o quê, assim? O senhor tem algum hobby? Hobby, né? Aquela coisa assim, eu faço porque, né? O senhor tem algum ou não? Eu gosto muito de música. Eu, na verdade, sou louco por música. Então, quando eu tenho tempo, porque é raro eu ter tempo sobrando, né? Eu me dedico à música. A gente tem o piano em casa e o meu filho de 12 anos, que também é locutor aqui na Rede 7, depois nós vamos falar sobre isso mais adiante, ele toca piano, né? Aprendeu com o pai e toca piano, né? E eu gosto de música. Se eu estiver parado, eu estou mexendo com música. Legal, né? É um dom, né? Também que eu Deus tenho lhe tantas deu, outras coisas porque eu sou compositor, eu sou escritor, eu sou locutor. Então, realmente o tempo é bastante escasso. Mas eu tendo um tempo de sobra, eu estou mexendo com música. Edição de áudio, essas coisas assim. Que bom. Para quem chegou agora, chegou as nossas irmãs aí, ó, a Érica Santos, a pastora Luana Lopes, estão aqui. Grande olhando a live, né? Meninas, escritora. Aproveitem para compartilhar também, né? Para que mais pessoas venham conhecer o nosso irmão João Pedro Castro, locutor, né? E conheça também o trabalho dele.
Vamos compartilhar, tá bom, meninas? Então, voltando aqui, para quem chegou agora na live também, eu estou entrevistando aqui o locutor João Pedro Castro, da cidade de Garibaldi, do Rio Grande do Sul. É um prazer. É a primeira vez que ele está sendo entrevistado, gente. Ele sempre entrevistou as pessoas, mas hoje, né, Deus deu essa oportunidade de eu entrevistar ele, e é uma honra, viu? Ele também já me entrevistou, gente, viu? Lá na rádio dele, lá. O Beto Pereira também. Nervosa, né? Engraçado. Eu, para entrevistar, às vezes, pessoas, eu tô nervosa, mas quando vem me entrevistar, eu fico mais nervosa ainda, né? Mas Deus vai tirando. Deus vai tirando essas coisas da gente, que não pertence, né? Eu acho que Deus quer que a gente seja livre para falar, né? Essa questão do nervosismo, ela é interessante porque eu apresento um programa diário, todas as noites, né? Depois a gente vai falar sobre isso, né? Que é o Gospel Hits. Mas quando eu vou apresentar o programa, eu chego para apresentar o programa do sábado à tarde, esse Lições de Esperança que eu acabei de apresentar, eu fico nervoso, você não tem noção. Então, puxa, mas eu estou acostumado com o programa da noite. Enfim, não sei explicar também não essa questão aí. Mas Deus usa a gente dessa forma mesmo, né, irmão? Mesmo nervosos. Então, eu tenho aqui... com certeza. Eu tenho aqui a segunda pergunta, vai dizer assim, ó, de todas as profissões que o senhor nos falou, qual delas assim, o senhor mais gosta? Daí eu não preciso nem pensar para responder. Sempre tem uma que a gente mais gosta, né? Claro, Eu até sei qual é, mas é bom falar. Eu não preciso pensar para responder, porque eu gosto de tudo que eu faço. E eu faço com prazer, faço porque gosto mesmo. Agora, se eu pudesse hoje escolher uma profissão, dizer, olha, eu quero essa. Tipo assim, ó, escolhe uma só. Eu escolheria rádio. Eu escolheria rádio. E eu sei que você tem uma outra pergunta depois, então eu vou deixar para lá, para fazer a colocação, mas por que que eu gosto tanto de rádio? Eu explico depois, então, quando você fizer aquela pergunta lá sobre rádio, tá bem? Mas a resposta é rádio. Eu escolheria rádio, sim. Com certeza, né, irmão? E aqui fala que atualmente, né, eu vou fazer essa pergunta, referente à locução, né? O senhor lembra o ano, o mês que tudo começou assim na sua vida, sobre locução, sobre rádio? Vou falar um pouquinho sobre isso pra gente. Agora claro sim, que eu agora lembro. Então agora já vai completar o que eu estava falando antes, né? Isso. Eu não lembro o dia do mês, mas era um sábado que antecedeu o Dia das Mães, então mês de maio, né? Sim. Então era o segundo sábado do mês de maio do ano de 1986. Tem algum tempo, hein? 1986. Nossa. 1986. Eu já era nascida, que eu nasci em 81. Olha só. Então, olha aí, ó. 81, né? Isso era 86. 81. Era o segundo sábado do mês, porque era o sábado véspera de Dia das Mães. E eu comecei em uma rádio AM. Hoje ainda existem algumas rádios AM, e é importante assim, as pessoas saberem, né? As pessoas todas deveriam saber essa diferença do AM para o FM, a web, que hoje fala assim, mas é web, né? É web. Sim, sim, são as rádios modernas. A web é a rádio moderna, que não depende de uma antena, que não depende de fiscalização do governo, não depende de liberação da Anatel, que é a Agência Nacional de Transmissões Elétricas. Por que que não depende? Porque ela não corre risco nenhum de interferir nas transmissões externas, tipo de polícia, bombeiros, ambulâncias, aeroportos, porque é transmitido pela internet. Esse é o futuro do rádio. As rádios modernas, sem limite de abrangência, de alcance, são as rádios que transmitem usando a web, a internet, né? Mas eu comecei, então, era o segundo sábado do mês de maio, em uma rádio chamada Açoriana, na cidade de Taquari, aqui no Rio Grande do Sul, que é chamada de a capital nacional da laranja. Era um sábado à tarde e eu estava começando, estreando a convite de um amigo. Eu fui, que era radialista lá, eu fui acompanhar um programa dele e por lá fiquei, não saí mais, porque já era um sonho de criança ainda, ser radialista, né? Olha, que bom, né? Que já está no seu sangue, né? O pessoal fala assim, já está no sangue. Né? Tem uma colega aqui na Rede 7 que ela fala, essa colega aqui da Rede 7, ela fala que, olha, João, você tem rádio tatuado nas veias. Mais ou menos assim. Então, com certeza, já nasceu com esse dom, né? Eu brincava, quando criança, eu brincava com meus irmãos e eu pegava lá um objeto, sei lá, uma caixa, um papelão. Eu não tinha a menor ideia de como era a rádio, como funcionava uma emissora de rádio, porque, inclusive, meu pai ele tinha um rádio grande de madeira, desses rádios
caixa de madeira, e ele saiu um dia de casa, ele foi para a cidade, e eu desmontei o rádio dele, porque eu queria ver as pessoas que estavam lá dentro falando. Ah, Veja. que legal. E eu tinha o sonho, eu pegava uma caixa de papelão, amarrava um barbante, assim, uma cordinha, e eu pegava um pedaço de madeira, colocava na ponta, e eu usava como microfone e falava coisas aí. Desde muito criança. Isso nasceu comigo. E não tem nenhuma pessoa na minha família que seja radialista. Não sei. Deus colocou já, desde o meu nascimento. Que coisa. Talvez lá no passado, que a gente nunca sabe, né? Nos nossos antepassados, a gente não sabe tudo que passou na vida deles, né? Às vezes a gente tem um dom e não sabe de onde veio, né? Quem sabe, né? E aproveitando aqui, quero mandar um abraço especial ao missionário Itemar Lima. Ele já está aqui na live, né? Ele falou que ia participar, está participando. Um abraço, irmão. Que Deus abençoe sua vida também, tá bom? E agora a gente estava falando justamente sobre a rádio web, que agora é moderna, né? Eu coloquei aqui, ó. Atualmente o senhor trabalha em alguma rádio? Agora nós vamos entrar no assunto realmente da rádio, né? Então, exato. As rádios mais antigas, a rádio AM, por exemplo, era um sistema antigo e antiquado hoje de transmissão, né? Que sofria com muitas interferências de intempéries climáticas. Você estava ouvindo o programa, de repente o sinal sumia, você tinha que ficar esperando voltar. Antes do AM ainda teve um outro sistema de transmissão chamado ondas curtas, que também tinha esse problema. Também se tinha um temporal lá, não sei onde lá, que dava um raio lá, você escutava o raio no seu rádio, né? Dava aquela descarga elétrica assim. Daí surgiu o FM para eliminar esse problema, porque a AM é a abreviatura de amplitude modulada, o A e o M, amplitude modulada. O FM é frequência modulada. Então é uma frequência diferente de transmissão, que transmite, o AM transmite emitindo o sinal lá para cima e volta, ele fica indo assim, como ondas do mar. Por isso que foge, e pega as intempéries climáticas, né? O FM transmite em linha reta as ondas, então não tem essa oscilação. E depois veio o que tem de mais moderno, que são as rádios que usam sinal de internet para transmitir, né? Ainda precisa se posicionar melhor no mercado, mas existe até discriminação em relação às web rádios, né? Mas a web rádio é o que tem de mais moderno em transmissão, né? Porque não interfere em absolutamente nada. A web rádio é pura. Tanto que não tem necessidade dessa fiscalização da Anatel. Por quê? Porque ela não usa transmissor que possa interferir nas transmissões externas, né? Então, atualmente, eu trabalho na Rede 7, com programa diário, às 9 horas da noite, chamado Gospel Hits, um programa de música cristã, de mensagem da Palavra do Senhor, e também um momento especial de oração, às 9 horas e 45, porque o programa vai até às 10 da noite, né? Depois, no sábado, hoje, o programa começa mais cedo, começa às 8, e também, daí é o dia em que eu faço as entrevistas, no sábado à noite, porque tem uma hora a mais de programa. Hoje, não teremos entrevista, teremos a participação de um cantor presente aqui no estúdio, ele vai cantar ao vivo aqui, né? E vai ser muito bacana. Certo? Então, o programa Gospel Hits é assim. No sábado à tarde eu apresento o programa Lições de Esperança, que é para quem quer ser bom de Bíblia. A gente estuda a Bíblia como ela é, né? E então, no sábado, a gente é o dia cheio, muito cheio. Tem o programa da tarde e tem o programa da noite. A resposta é trabalho na Rede 7. Rede 7 Brasil é uma emissora que não é de Garibaldi, ela é de Pernambuco, de Recife, em Pernambuco. A sede dela está em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, que é a região metropolitana do Recife, né? E ela tem um estúdio em Garibaldi. Nós temos um estúdio aqui que transmite 3 programas aqui, porque transmite o programa do meu filho também, na sexta-feira à noite. Legal. E também mandando até um abraço, né, para o diretor, que eu esqueci o nome dele. Ariston Júnior. O nome dele, né? Ariston Júnior, né? Um abraço para ele, sua família, né? E Deus continue abençoando essa rádio, né? Que ele alcance mais lugares ainda, né? E falar nisso em mais lugares, é isso que eu vou perguntar. Essa rádio alcança... Que dimensão ela tem? Sim. Pois é, Beth, a Rede 7 Brasil, ela é retransmitida também por uma rádio chamada Rede Garden de rádio. E isso faz com que chegue ainda mais longe a programação da Rede 7. Também tem o aplicativo da Rede 7, que é a Rede 7 Brasil, pode baixar no celular, né? E também por radios.com, que também transmite a programação Rede 7. E eu não tenho acesso ao painel da rádio para saber a relação aos outros programas e eu também não tenho interesse em ter esse acesso, né?
para saber a audiência dos demais programas. Eu sei do meu, né? Londres, Estados Unidos, Alemanha, Rússia. A Rússia agora está mais calma depois que estourou a guerra e perdemos muita audiência lá, mas é em função do problema da guerra mesmo. Também em Portugal e Angola. E o Brasil, é claro, né? Mas fora do Brasil, vários países. Então, uma audiência muito grande da Rede 7 Brasil, levando a palavra de Deus aí aos cantos do mundo. Que legal, olha, muitos lugares mesmo, né? E aqui no Brasil pega em todo lugar ou não? Tem alguns lugares que onde tiver sinal de internet, né? onde tiver sinal de internet, né? Lá está a Rede 7. Mesmo. E o curioso é que assim, crianças ouvem o Gospel Hits, velhinhos ouvem o Gospel Hits. De todas as idades eu tenho ouvintes, né? E participam e mandam aqui os seus recados e estão sempre envolvidos, participando dos seus pedidos de oração de todas as idades. Porque a gente toca também as músicas assim variados temas, né? Para o agrado de todos. Então, até quero agradecer aqui. Isso, tome um golinho de água aí enquanto eu falo um pouquinho. Quero até agradecer também ao senhor pela oportunidade, né, de ter apresentado a pastora Luana Lopes, a irmã Érica Santos, né, que são pessoas de Guajará-Mirim, né, pessoas que precisam de oportunidade, pessoas que estão lutando também aí, né, levando o evangelho, com as canções dela, que são vozes lindas, você já ouviu, né, e apresentou elas também, e sem sabe dúvida. que Primeiro elas foi a têm Luana, depois a potencial, Érica. as duas. Isso. Então, que Deus abençoe mesmo. A gente fica muito eu agradeço por elas, né? E pela oportunidade. E a gente estava conversando também, já vou deixar até no ar, não sei se pode, né? Aqui na página bíblica. Tem uma outra cantora também, né? Que nós estamos querendo que só apresente ela também, né? Que é a voz linda, eu mandei o áudio, né? Senhor, e ela é, nossa, voz potente também. Então, Guajará-Mirim... Confesso a você, Beth, que eu recebi, mas eu ainda não parei para ouvir ela, sabe? Eu não parei, porque às vezes as pessoas reclamam, João, eu enviei a mensagem ontem ainda para você, você não viu. É possível. É possível, porque eu recebo muitas mensagens, e assim, em torno de 1000 mensagens por dia. Nossa, E eu acabo realmente não tendo condições de responder a todos, né? Aí eu vejo assim os assuntos que eu já sei mais ou menos e tal. É claro que quando é pedido de oração, eu vejo o pedido de oração. Porque aparece escrito o início da conversa, né? Do que a pessoa escreveu. Então eu sei que é pedido de oração, eu pego, né? Tá certo, mas eu precisaria ficar parado, ter uma pessoa só para ler as mensagens, se fosse para responder. Isso, seria interessante, né? Porque já que é muita gente, é difícil, né, responder todos, né? Mas, assim, eu creio assim, quando você escutar a voz dela, também vai gostar, como gostou das meninas. Não, prometo que vou escutar assim. Bem suave, né? E Deus vai abençoar ela também. O nome dela é Célia Gomes, tá? Correto. Eu vi ela em uma live da Luana, eu acho que foi. Pastora Luana, É um trechinho da live. Ela estava cantando no dia que eu assisti. Que bom. Mas assim, agradecemos mais uma vez pela oportunidade, que Deus continue lhe abençoando, né, por abençoar outras pessoas também, através desse gesto de amor. Isso é um gesto de amor, né? Porque não é todo mundo que... A gente vê muito egoísmo por aí, mas o Senhor abriu as portas para elas, né, divulgar. Então, isso é um gesto de amor, com certeza. Eu sei porque o cantor, ele tem muita dificuldade para divulgar o seu trabalho, quem está começando, né? Porque normalmente, às vezes, acontece até na sua própria comunidade, de as pessoas não apoiarem como deveria apoiar o cantor que está começando, né? E eu tenho prazer em ajudar, apoiar, né? E divulgar sempre que possível. Que bom. A pastora Luana está dizendo que é verdade, Beth. Realmente, né, as pessoas não dão oportunidade. Mas Deus, quando Ele quer usar aquela pessoa, eu creio assim, Ele vai mandar quem for, mas vai chegar. Todo mundo tem sua hora de chegar, né? E aproveitando aqui, irmão, eu queria que o senhor chamasse as pessoas também para lhe seguirem nas suas redes sociais, né? Lá também na programação. Aqui também, sobre aquele trabalho que o senhor faz no sábado, né? Eu ia até deixar para mais daqui a pouquinho, mas eu já aproveito para falar mais um pouco sobre ele, que eu achei muito interessante,
né? Eu não tinha escutado nenhum lugar assim ainda levando a palavra assim diretamente estudo bíblico, né? Eu já vi alguns, mas não assim tão legal, tão explicativo, bem interativo, sabe? É Não é uma bem, coisa bem enjoada, sabe? específico, assim, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho assim, como que nasceu no seu coração, como é que foi que aconteceu? Olha, Tudo as tem um boas começo. ideias, elas existem para serem copiadas. E, assim, no que se trata de pregação do evangelho, não existe um direito autoral. Tipo, você tem uma maneira, uma tática de você pregar o evangelho, quer dizer, você faz lives pelo Facebook para pregar o evangelho. Se eu fizer também, não há problema nenhum. Não é um plágio. Sim, Isso é nosso, né? isso. Não tem problema nenhum. Ah, tem uma movimentação aqui, é que o meu convidado do programa ainda estava aqui, ele está saindo agora. Mas Tudo bem. assim, veja bem, eu fiz um teste em uma emissora que é bastante conhecida nossa, que é a Rede Novo Tempo de rádio. No passado, quando ela começou, isso era ano de 91, eu acho que ali por 90, 91, ela começou aqui no Rio Grande Aham. do Sul, a 99,9, que é até hoje, né? E eu fiz teste lá de locução lá na Novo Tempo, e eu fui aprovado, inclusive, para trabalhar na Novo Tempo. Mas em função assim de que eu precisaria me mudar para a cidade, lá para Sapiranga, onde estava a rádio na época onde ela começou e tal, eu não fui, Sim. né? Mas a Novo Tempo, ela criou um programa no sábado à tarde e que tinha algo parecido, né? Assim, o curso bíblico interativo. O programa acontecia exatamente como eu faço aqui. E as pessoas estudavam em casa com a liçãozinha do curso. E quem visitou essa pessoa e ofereceu o estudo bíblico, assessorava ela, levando a liçãozinha para ela, enfim. Mas não precisava explicar nada, porque eles explicavam pelo rádio. Que Só que legal. esse é um É porque projeto que assim, foi abandonado por eles. É um projeto que foi deixado. Eles não aham, usam. Há muitos sim, anos eles não usam. Pronto, eu estou então. usando. E é Aí eu tudo para a glória de passei a Deus, né, usar. irmão? Tudo é para a glória de Deus, Exatamente. né? Pregar o Então, eu evangelho. acho assim, o evangelho não existe esse negócio, que fulano que copiou de cicrano. Não. O Senhor falou Não, que é para a gente levar o evangelho. É o a toda evangelho, criatura. né? A A toda toda. criatura, exatamente. E E aí o programa voltando. Lições de Esperança, então, um dia. Depois tem uma outra parte, eu sei que você vai me perguntar, quando falo da vida Hum, pessoal, e eu vou fazer um comentário maior sobre isso. Mas assim, eu estava na lida em casa, né? Um domingo de manhã, e de repente me veio assim à mente assim, sabe aquele estalo que a gente chama que é um estalo, né? Mas que é o Espírito falando com a sim. gente? Veio assim na minha mente assim, ó, o curso interativo. E começou a ser tão forte na minha cabeça aquilo assim, o curso interativo, o curso interativo. Eu falei, tá bom, ok. Porque Deus fala comigo, eu falo com ele também. Eu falei, tudo bem, tá certo. Peguei o celular, mandei a mensagem para o diretor da rádio. Olha, eu já havia comentado com ele no passado, quando eu vim para a Rede 7, que tem já 2 Sim. anos, né? E se você iria perguntar depois, É. já respondi agora. E... Mas eu Pode falei ir para ele falando, desse. depois vai pulando. Uhum. Daí eu falei, eu já tinha comentado com ele sobre esse projeto, né? E aí eu mandei a Sim. mensagem para ele ali, falei, olha, o projeto aquele do curso interativo eu quero pôr em prática, eu preciso agora fazer. E ele falou, Sim. pois é, João, que bom. Sábado à noite, né? Seu programa pode usar o seu programa de sábado à noite. Eu falei, não, não serve. Como é que eu vou dar estudo bíblico no sábado à noite? Quem vai parar para me ouvir no sábado à noite, hein? Eu quero sábado à tarde. Eu já olhei na grade de programação da rádio e tem um programa chamado Conexão Kids, que começa às 2 horas e termina às 3 horas, que é da Jaqueline Batista, que participou comigo agora há pouquinho, ao vivo aqui Sim, eu no ouvi Missões de ela. Esperança, né? Isso. Ela é professora e locutora, né? E aí eu falei, Legal. ó, quando termina, Jaqueline, eu quero aquele horário coladinho com a Jaqueline ali. Daí ele falou, tá bom, João, quanto tempo você precisa? Eu falei, ó, acho que 1 hora e meia. 1 hora e meia. Mas eu pensando em pedir Sim. 1 hora e meia e ele me dá 1 hora, né? Aí ele falou, 1 hora e meia, até 4h30. Pronto, o horário é teu, então. Mas precisamos de uma reunião com um outro diretor também, Josué Félix, porque eu preciso que você apresente o projeto para que a gente comece a amadurecer a ideia. Eu falei, ó, só que essa fruta tem que amadurecer logo, não pode ser para ano que vem. Eu quero logo isso aí. Porque o brasileiro tem mania de passar anos planejando as coisas. Eu não gosto. Eu, quando defino, vou fazer o negócio, eu já saio fazendo. Se nós combinarmos uma coisa, cara, vamos fazer tal, o próximo passo que eu der já é fazendo aquilo, sabe? Já Uhum. providenciando, vendo as coisas. Ele falou, não, vamos fazer logo. E a gente começou logo mesmo, no horário combinado, 3 horas da tarde.
Não, e é um horário bom, né? Porque Horário eu bom. acredito assim que no sábado a pessoa tá, eu trabalhei, né? Tem pessoas que estão em casa, né? Curtindo, e de repente está ali escutando e está aprendendo a palavra. E tem pessoas que acham assim que tem que ser cristão. Não, tem que ser cristão para aprender a palavra. Por que você também não já começa a aprender a palavra, depois você decide o que você, né? Se vai querer seguir Jesus ou não. Mas aprenda da Exato. palavra, né? Depois é assim, Eu Beth, acho vamos que. deixar claro uma coisa aqui. Ó. Vamos deixar bem claro o Hum, negócio. Eu sim. falo sobre qualquer assunto. Com os meus entrevistados, enfim, eu falo sobre qualquer assunto realmente. Agora, eu não Sim. gosto de falar de um assunto. Eu não gosto de falar. Qual? Você Qual que quer é? saber qual? Eu não Pode falar. gosto de falar de religião. Ah, Eu não gosto de falar de porque religião. Aí senão. eu acho que eu preciso explicar, porque como que eu não gosto de falar de religião? Explique. Incomodado com o cabelo que ficou frisado aqui com o fone, ó. O fone. Mas veja bem, assim, ó, eu não gosto de falar de religião porque eu gosto de falar de Deus. Eu gosto de falar da palavra de Deus. E Sim. falar de Deus, da palavra de Deus, não é falar de religião. Porque Deus não tem religião. Ele não tem religião. Então, eu sou louco por falar da palavra de Deus, do amor de Deus, falar de salvação, Amém. falar de Amém. redenção, falar de o que você precisa fazer para que você tenha certeza que você está sendo obediente, seguindo a vontade de Deus. É isso que eu gosto de falar. Amém. É isso mesmo. E E esse você é o aqui, programa Lições de Esperança. Esse é que o programa bom, Lições de graças Esperança. a Deus. Já fala o nome, Esperança, né? Até De para aqueles Esperança. que não têm esperança, então, essa programação é para você, né? Não Rede perca, 7 todo também é sábado Rede às 3 horas, 7 né? Esperança para o Mundo, né? Isso, Rede 7 Esperança para Esperança o para o Mundo. Mundo também. Então, irmão, só fale aí como é que a pessoa faz para seguir o senhor na rádio web, né? Tem que colocar lá como? Que aí a pessoa está agora. Como que eu vou fazer para estudar com o irmão Então, João olha só. Pedro? Quem tem o meu contato, o meu zap, manda uma mensagem para mim, ela passa a receber todos os dias o link da rádio no horário do programa. Certo? É uma das formas. O zap que é 54, que é o código de área aqui da região da Serra, 54 91 80 63 18. Essa é uma das maneiras. 54 91 80 63 18. Mandou um zap para mim, eu adiciono ali, passa a receber o link. Então tem o link, você bate o dedo lá, já vai para a página, que você só aperta o play e já começa a tocar a rádio ao vivo, né? Uhum. Também pode baixar o aplicativo Rede 7 Brasil. Tem que escrever Rede 7 Brasil, vai aparecer o aplicativo para você baixar aí no seu celular, tá? Se for no computador, digita lá rede7.com. Muito bom. rede7.com. E aí aperta o play e vai ouvir a rádio ao vivo. E vai aprender a palavra de Deus, né? Que é E o vai mais aprender. E importante, vai né? Que cantar às os vezes a louvores com a pessoa. gente, vai cantar os louvores com a gente, vai se aproveitar e ser abençoado na sua casa, sua vida, através da palavra de Deus e dos louvores. Com certeza. Muita gente às vezes não quer ir na igreja. Não vá, por enquanto, né? Mas vai lá aprendendo, como eu falei no começo, vai aprendendo. Dê o primeiro passo. Quem vai dar esse primeiro passo é você. É você que fala, não, quero aprender. Porque quando a gente quer aprender alguma coisa, todos nós vamos atrás, não é isso? E, Exatamente. irmão, Como eu tem a falei, última eu pergunta. não ensino religião, né, Beth? Como eu falei, eu não ensino Sim, religião, eu ensino Bíblia. com certeza. E é melhor, porque não dá discussão também, né? Um puxa para cá, outro Exatamente. puxa para lá, então, né? A Bíblia é o único mapa que com certeza vai levar o caminho certo, né? Amém. E é isso que a gente tem que passar. Agora eu tenho aqui a última pergunta do profissional, né? Na sua vida profissional, o senhor tem algum sonho que não realizou e gostaria muito de realizar? Eu sempre pergunto porque todos nós temos um sonho, né? Tem sim. Eu tenho um sonho antigo para realizar. Ele está prestes a se realizar, que eu sei, né? Amém. Ele está prestes Amém. a se realizar. Mas o meu sonho é viver de rádio. Profissionalmente, meu Amém. sonho é esse, viver de rádio. Sabe por que, que o meu sonho é viver de rádio? Para que eu possa levar ainda mais a palavra de Deus, né? Para mais pessoas, mais longe, com mais intensidade, me dedicar mais a isso, né? Hoje eu tenho outro trabalho e é óbvio, assim, você sabe, eu chego do meu trabalho, eu chego em casa cansado. E tem dias que muito cansado. Se você olhar, você vai ver que
já tem uns brancos aí, e às vezes a nossa perna já não tem mais a energia que tinha alguns anos atrás. Né? Isso acontece com toda Sim, pessoa. É assim. com certeza. Então, e aí às vezes você chega lá cansado para fazer aquele trabalho, e eu sinto que eu quero fazer melhor para Deus. Então, o meu sonho, profissionalmente falando, é viver de rádio. Ele está já se encaminhando para se concretizar, né? Com certeza. Estamos Deus orando está por na isso. frente, né, Muito irmão? breve. Deus está na frente e se for de ser, será. Amém? Porque Amém. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Aí terminamos agora aqui, como o pessoal que está chegando agora, pastor Jefferson Ferreira, muito obrigada, pastor Jefferson Ferreira, ele é lá da cidade de São Paulo, eu não me lembro agora a cidade, mas ele está aqui conosco, deixa um abraço especial para o senhor também, e se puder compartilhar a live, também vou entermar, vamos compartilhando a live, gente, vamos compartilhando e abençoando outras vidas também, tá bom? E voltando aqui, agora a gente vai falar de uma parte bem delicada, que eu acho que é muito delicada, que é a parte ministerial, né? O senhor, qual é a sua. O senhor falou que não gosta de falar de religião, tudo bem. Mas, assim, todos nós temos o nosso cantinho, né? Todos nós temos o nosso. Por exemplo, a denominação. O senhor tem uma Uhum. denominação, né? Claro, Aí, essa tem. era a pergunta: qual é a sua denominação? Denominação. Denominação. Eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui, frequento aqui em Garibaldi. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela está em mais de 200 países, ela tem mais representação no mundo do que a própria ONU tem, né? E assim, eu sou membro da Igreja de Garibaldi porque eu moro aqui, né? Então eu frequento aqui. Mas a Igreja Adventista, ela é única no mundo. A Igreja Adventista, ela não tem dono, ela é única. Se eu chegar lá no Japão agora, eles têm o meu cadastro, eles me encontram lá como membro da Igreja Adventista, sabe que eu sou membro da Igreja Adventista de Garibaldi. Né? E sabem o que eu faço Isso. também. Tem uma Ah, organização, né, irmão? Eles exatamente. têm uma Então, organização muito grande, uma organização muito grande, uma organização mundial, né? E assim, daí você vai falar, tá, mas ele não gosta de falar de religião? Como você disse, sim. Então, por que tem uma religião? Por que participa de um? Jesus ia à igreja. Jesus ele nos deu o exemplo de ir à igreja. Existe uma necessidade muito grande de nós irmos à igreja para fortalecer a nossa fé, para nós congregarmos, para nós estarmos na presença de Deus, na sua casa. Ele falou, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei ali. Veja que ele não falou de enviar os seus anjos para estar com as pessoas, ele falou, eu mesmo estarei ali. Então nós cremos nisso, por isso a necessidade de você fazer parte, ter uma congregação, onde você congrega, onde você vai, você frequenta, você louva, você ora, e você também se fortalece espiritualmente e ajuda outras pessoas, né, nesse sentido com também, a se certeza. fortalecer. Né? Então, eu Com tenho sim. certeza. Se me perguntarem por que adventista, por que não outra? Não precisamos mencionar nome nenhum aqui. Mas por que não Sim, outra? sim, Eu tenho a minha resposta. Né? sim, Mas, sim. apenas para hoje só responder a sua pergunta, eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Eu também sou, né? Tenho 4 anos também que estou frequentando e realmente é uma igreja muito organizada, assim. A gente aprende muito a Bíblia. Nossa, como eu aprendi nesses 4 anos que eu estou lá nela. A Igreja Eu aprendi Adventista, muita coisa, o muita. Adventista do Sétimo Dia é conhecido como o povo da Bíblia, né? Realmente, porque a gente sempre tá, Das né, coisas. buscando, sempre tem estudo, tem, gente, tem muita coisa. Só A não questão, aprende quem Beth, não quer. o segredo é você estudar a palavra de Deus sem partido. Tipo assim, tem pessoas que já vão com uma ideia fixa, formada sobre a coisa. Tem pessoas que vão, mas já vão preparadas para combater, para contrariar, para dizer, não, não é bem assim. Puxa vida, se é a Uhum, palavra de Deus, quem sou eu para dizer não para Deus? Querer ensinar Deus a dizer, sim, não, isso não é bem assim. Então, por isso que existem verdade. tantas religiões. Agora, eu fico É, com assim diz o Senhor. Se Deus falou, eu me sim, calo. Ou não me sim. calo, digo sim a Ele. Não é assim? Eu acho assim, ó, quando a pessoa se torna um cristão, ela tem que procurar quem ela está servindo, quem é o Deus que ela está servindo, né? Eu acho que na palavra de Deus você vai encontrar o Deus que realmente você está servindo, né? Que você vai Exato. aprender muitas coisas. Ele não deixou esse livro assim, vou deixar o livro para eles. Não, ele deixou o livro para a gente se alimentar dele. É um alimento espiritual, É o né? pão da vida Tem que se alimentar, para todas né? as O pão da pessoas. vida, com E certeza. assim, você falou que você está há 4 anos na igreja, né? Isso. Eu tenho 55 anos este ano aqui, dia 14 de dezembro, pode anotar aí, dia 14 de dezembro,
eu completo 56 anos. 56 anos de idade. 14 de dezembro. 14 do 12. Uhum. Isso, um dos 3 nascimentos, né, Beth? Calma aí. Olha, essa pergunta você vai deixar para lá. Mas Calma que eu olha vou chegar só, lá. então 14 do 12, né? De Uhum. 1966. Então, o homem estava voltando da Lua naquela época. Mas eu não acredito que foi, mas tudo bem. A questão é, eu tinha 56 anos de idade e eu tinha 9 para 10 anos quando os meus pais se converteram. Olha só. Então, desde lá, que eu tinha 10 anos de idade, eu me converti e lá se foram, então, 46 anos. Sou membro da 40, e Igreja olha que Adventista do Sétimo Dia há 46 anos. há 46 anos. E era justamente essa pergunta que eu ia fazer, mas já, como eu falo, uma vai trazendo a outra, né? Era justamente que eu ia perguntar ao senhor quando que foi que o senhor aceitou Jesus, então já faz há 40 anos que, né, que A o senhor gente está na morava igreja. na roça, né? Aqui a gente fala Isso. colônia, aqui na Serra fala colônia, Sim. mas na maioria das regiões chama roça, no interior. A gente morava lá naquela Uhum. localidade chamada Faxinal. E o que acontece? Lá na roça tudo é diferente, tudo é precário, a gente, família muito simples, muito humilde. E um sábado à tarde chegaram dois senhores a cavalo, com malas de garupa, não sei se você sabe como é que é, uma mala Sim, de sim, garupa, sei. assim, no lombo do animal. Sei. E eles pararam na frente da nossa casa, amarraram os cavalos lá e desceram. E uma família de 12 filhos, né? E Nossa. todas as meninas, nós estávamos em 10, porque 2 meninas faleceram. Nós estávamos um grupo de irmãos de 10. Tudo brincando por ali, correndo na volta, incomodando os pais, aquela coisa, 10 crianças, né? E eles chegaram e foram É, distribuindo doces e tal para as crianças e tal, e chutando uma bola com um, brincando com o outro, e depois foram falar com os meus pais. E eram missionários. olha só. E eles E foram, fizeram chegaram, amizade com né, os na sua pais, casa. oraram com a família, foram embora. No final de semana seguinte, chegaram de caminhonete com umas irmãs que vieram junto, e aí trouxeram doce para as crianças, trouxeram uma roupa para um brinquedo para outro, essa coisa assim. E foram vindo todos os Sim. sábados e começaram a agradar as crianças. As irmãs levavam as crianças lá para baixo de uma árvore, lá na roça, para contar histórias, e eles ficavam com os adultos estudando a Bíblia. E assim foi, Que legal, né? lá na roça. Irmão, voltando aqui como você já falou, essa denominação, né? O senhor tem algum cargo na igreja? Porque eu sei que a maioria, né, que está na casa de Deus, sempre tem algo a fazer. O senhor tem algum cargo lá dentro? Eu já fiz de tudo um pouco, né? Menos pastor, né? Mas que Uhum. aí eu não sou digno. Mas eu já fiz de tudo um pouco, né? Inclusive já batizei pessoa na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Olha Santo. só. Eu fui obreiro evangelista, eu já perdi as contas de quantas pessoas eu ajudei a conhecer a Bíblia, conhecer Jesus e chegar ao batismo, né? Isso tudo é muito bacana, muito gratificante para mim, né? Este Bom, ano aqui, em função das atividades na rádio, eu fiquei um tanto de fora e eu sou apenas o responsável pela sonoplastia da igreja. que bom. Mas é uma bênção. Acho que assim, todo Apenas. mundo tem seu cantinho, né? O Todo sucesso da mundo, acho que programação Deus na escolhe igreja, cada um. grande parte do sucesso da programação na igreja, do louvor e tudo mais, não depende só da pessoa que está lá na frente, é da sonoplastia. Sim. É um corpo Tudo de bem Cristo, feito, né? né? Um vai funcionando conforme o outro, né? É igual nossos órgãos. Se o coração não funciona, nada funciona. Se o pulmão não funciona, também não funciona nada. Enfim, um precisa do outro para estar ali viva a igreja, a casa de Deus, né? E tem que ter essa união, né? A casa de Deus é o lugar que deveria ter mais união. E o inimigo, ele trabalha muito para que não tenha, para que os milagres não cheguem. Porque no momento que a igreja está unida, aí você vai ver os milagres. E muitas das vezes as pessoas não estão entendendo isso que Satanás está fazendo dentro das igrejas. Um irmão contra o outro, tá entendendo? Um fala de um, Isso é fala do muito outro. ruim. Mas isso aí, Deus não aprova. É por isso que hoje as igrejas, eu me lembro quando eu era criança, eu via muitos milagres. Hoje eu não vejo tantos milagres. Por quê? O que está faltando? Será que está É. faltando mais oração? Será que está faltando mais união? Está A faltando alguma palavra coisa. mesmo diz que a fé esfriaria de quase todos. Não diz de alguns, diz de quase todos, né? Quase. Então, Basta é ver que é isso, né, quase. Beto? Uhum. Muitas influências da modernidade, da tecnologia, das coisas, e as coisas de Deus vão ficando em segundo plano. Vão ficando para se tiver tempo, para se der certo, para depois eu vejo.
E aí, quando você vai deixando Deus de lado, a sua fé vai esfriando, você vai se distanciando, vai se distanciando. É isso mesmo que acontece. O Viu, inimigo, ele Beth? trabalha Deixa eu te falar, isso. Beth. Deixa eu te Sim. falar. Estou recebendo uma reclamação aqui de que a minha imagem não está aparecendo completa na tela. Você está me Ai, vendo ai, bem? ai. Pois é. Aqui até no computador, olha, eu vou dar uma virada aqui. Ó, no Note está aparecendo lá, ó, mas não sei. E É. agora? Vamos ver o que está Está acontecendo. aparecendo só um Porque pedaço aqui para mim. o senhor está normal, 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 normal. Eu vou Eu ficar vou dar mais uma longe olhada um aqui pouco da... no Facebook. Vamos ver o que aconteceu. A gente vai Hum, arrumando isso aí ao vivo, né? A gente vai fazendo é a isso. organização aqui. Peraí. Vamos ver o que está acontecendo. A Aqui, ó, a internet Luana está está dizendo que lá ok. está perfeito. A Luana disse que está perfeito, então pronto. Pois é, não Para ela sei. está Tá perfeito. tudo ok aqui. Até saiu o Face. Ai, 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 volte. E aqui eu estou Mas, controlando, né? Eu dou uma aham, olhadinha é. ali. Estou Mas a Luana controlando está tudo aqui falando por aí aqui. que para ela está perfeito lá, Beth. Então, Pois é. Então, podemos ok. prosseguir. Né? Ô, irmão, a gente estava falando sobre isso aí. Agora uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta que eu sempre pergunto para todos que são cristãos, né? Na sua Aham. opinião, o que é ser um cristão? Na sua Pois é, Beth, opinião. essa questão, o que é ser cristão, a palavra em si ela já explica, né? Ser cristão é ser um seguidor de Cristo, um imitador de Cristo principalmente, né? Se você Sim, segue a Cristo, não significa que você imita Cristo, porque você sim, sabe que quando ele andou aqui na Terra, muitas pessoas seguiam com ele, mas não imitavam ele, sim. apenas caminhavam junto. E caminhar junto pode ser pelo passeio, pode ser pela diversão, pode ser pelas amizades, o grupo, enfim, né? Uhum, Então, ser sim, imitador de Cristo, ele mesmo ser de meus imitadores, quer dizer, essa palavra de ser de meus imitadores, imitar a Cristo é fazer o que ele fazia. E falando disso, eu sim. sou obrigado a falar para você de novo a questão Uhum, de evangelizar, de pregar a palavra, porque essa era a principal função de Jesus, o que ele mais fazia. sim. Que o verbo, né, João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para cá, se misturou com as pessoas e ele não usava estratégias muito aperfeiçoadas. Não, ele não tinha nada. Ele chegava na cidade onde ele chegava, ele sentava na praça junto com as pessoas. É, sentava na Ele era praça simples, né? e ele começava a conversar, e ele começava a falar de Deus e falar as coisas. Ele usava a ferramenta que ele tinha, na verdade. Ele se misturava com as É, pessoas e ia falando, ia falando. A ferramenta que Jesus tinha era a voz. É só isso. E ele usou a ferramenta que ele tinha. Então, ser é. cristão, na minha opinião, é você ser um imitador de Cristo. Amém. Então, É imitador de isso mesmo. Cristo em todos os aspectos. Isso é um assunto bastante amplo, mas é ser um imitador de Cristo. É, com certeza, né? Muita gente sabe, mas não pratica, né? Mas que Deus tenha misericórdia de todos, né? E comecem a entender. Quem está seguindo Cristo tem que ser uma nova criatura, porque todos nós, irmãos, somos pecadores, todos nós. Nós pecamos no olhar, no falar, no ouvir, sabe? Nas atitudes, nos pensamentos. Nós pecamos em tudo que é lugar. Mas nós temos que ter dentro do nosso coração essa certeza que Deus, quando a gente pede perdão para Ele, o Senhor nos perdoa dos nossos pecados. Né? Estamos limpos por causa Ah, dele. Né? me parece que você ouviu o programa Lição de Esperança hoje, né? Eu Porque ouvi, nós, eu ouvi. nós falamos Tava exatamente isso que você está falando. ligadinha. Tava Nós falamos ligadinha. exatamente isso que você está falando, porque, assim, independentemente do que a pessoa tenha feito, da vida que ela leva, dos erros cometidos ao longo da vida, Deus é Deus e Ele tem um plano para salvar todas as pessoas, né? Agora, o que acontece hoje, que é um problema muito sério hoje em dia, é que as pessoas têm preconceito. Outro dia, foi no sábado passado, eu comecei o programa aqui, tinha o Felipe Santos, que participa sempre comigo aqui, esse que acabou de sair daqui, e o pastor, que é o pastor da minha igreja, o pastor Anderson Teles. E quando começamos o programa, eu comecei mostrando isso aqui para eles, ó, esse objeto. É a cabeça do Ah, mico, sim. né? E eu falei, veja É. bem, eu tenho deixado em cima da mesa esse objeto, todos os programas, e vocês, nenhum dos dois, nunca me perguntou o que é isso. Está sempre ali, Boa empurra de um estratégia. lado para o outro. Nunca me perguntaram para que eu deixo em cima da mesa, bem no meio da mesa, isso aqui. Daí eles, é verdade, pegaram, começaram a olhar, tentar acertar o que era. Na verdade,
é um estojinho com balinhas. Ah, perderam, né, irmão? E Perderam a eu falei, oportunidade ó, de pegar uma balinha. na vida da gente às vezes acontecem essas coisas. A gente tropeça com coisas, esbarra com coisas todos os dias, Sim, e a gente sequer se dá a curiosidade de perguntar, para que serve isso aqui? Tipo, serve, né? ó, eu sou assim, quer ver? Eu vejo que determinada denominação ensina, sei lá, algo que é diferente do que eu sei. Eu vou pesquisar, vou conversar com alguém sobre aquilo, por que não é. Isso é quebrar paradigmas, porque existem muitas Sim, coisas que a gente faz simplesmente por ver os outros fazerem, porque alguém falou, porque o meu pastor falou, porque o irmão falou. Ó, é Deus. É Deus, porque o ser humano é falho. Então você tem que ir para a palavra ver se aquilo lá tem fundamento. Então o que acontece? Nós estávamos falando sobre oração no sábado passado, quando falamos disso, né? As maneiras de fazer as coisas. Aí alguém diz, não, é que tem que ser assim, né? Não, isso aqui tem que ser preto. Eu falo, por que preto? Então vamos ver na palavra de Deus o que diz. Se fala que é para fazer preto ou se é para fazer branco. Entendeu? Se lá uhum, estiver preto, ok. Não importa a denominação. Eu vou falar, ok, você está certo. Entendeu? Agora, se lá na palavra estiver escrito branco, desculpa, mas é branco. Porque foi Deus que falou, então é branco. Né? é isso mesmo, é a E as mesma pessoas coisa, hoje por favor. seguem ideias pessoais, conceitos humanos, e a palavra de Deus vai sendo customizada. Sabe isso? É deixar a palavra de Deus, adaptar ela para você, do jeito que você quer que seja. E não é do jeito que eu quero que seja, é do jeito que Deus quer que seja. A palavra é dele. Pois é verdade. É assim mesmo tem que ser, irmão. E aproveitando aqui que o pessoal está comentando, vamos aproveitar também para ler os comentários, né? A pastora Ela Luana queria Lopes comer os falou, docinhos. nossa, se eu tivesse aí, teria sobrado nada desse docinho aí. Eu Aí, acredito, Luana, viu, só para pastora? você Eu olhar, acredito. ó, ficar com vontade dos docinhos. Tá? Deixa só ela na vontade aí, Troca. irmão. E eu queria aproveitar aqui, irmão, rapidinho, para a gente encerrar já essa do ministerial. Como que o senhor cuida da sua vida espiritual, assim? Eu falo assim, como é que o senhor cuida para que nada lhe tire o foco, que é Jesus? Nos dê essa, sabe? Nos fale um pouquinho assim, como que o senhor se cuida, né? Porque hoje o mundo, do jeito que ele tá, tudo é um motivo assim para nos desviar, né? E se a gente não perseverar, a gente é capaz de ir. Então eu lhe pergunto assim, o que que o senhor usa assim na sua vida? Até para às vezes até para nós também pode ser como exemplo, né? Veja Lê bem, mais a Beth, Bíblia, tipo assim, eu sei que o senhor lê muito a Bíblia, fala assim, um exemplo, tá? Lê eu mais a já li a Bíblia, Bíblia tomar três comunhão, vezes de sei capa a lá. capa, sabe? Eu já li a Bíblia Uhum, 3 vezes de capa a capa. Agora, uhum, não é o ler a Bíblia que vai fazer a principal diferença. Ler a Bíblia, você pode simplesmente ler no princípio criou Deus dos céus e da terra e não entendê-la. Você uhum, precisa ler entendendo o que está escrito ali, certo? Tipo, quando eu leio, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, papapá. E o restante das coisas, o resto, ele criou que dia da semana? Enfim, como é que foi a criação das outras coisas? Não, as outras coisas foram criadas naquela mesma semana, de 7 dias que ele criou, 6 dias que ele criou o planeta Terra. Não, essas coisas já existiam. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Naquele dia, ele criou os céus e a terra, ele criou o planeta Terra. Então a gente vai lendo a Bíblia e entendendo as coisas que estão escritas lá. As outras coisas já existiam, certo? sim, com certeza. Agora, então, eu já li a Bíblia 3 vezes de capa a capa e isso me ajuda muito, é muito importante. E ainda quero tentar ler de novo, né? Com certeza, você Mas consegue, sim. o segredo todo, ele está na leitura da palavra, sim. Mas o que mais fortalece o crente é oração. Sim. Não existe outra fórmula mágica. O louvor é bom, a pregação, tudo faz parte, é um conjunto de coisas, sabe? Mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e você tem que ser amigo íntimo de Deus, amigo íntimo. E eu tiro, na minha casa é assim, a gente tira Uhum. tempo para oração. E eu Que bom, pedi, eu sei né? que você vai me perguntar depois sobre a minha esposa, né? Mas assim, Uhum. quando eu conheci minha esposa, a gente combinou, nossa casa, tem uma música, né? Minha casa será uma casa de bênção.
Minha casa será um lugar de oração, de paz, onde existem adoradores. E a gente leva a sério isso. E assim, ó, eu e minha esposa, claro, já falei, eu chego cansado, ela também está aí com o tratamento dela e nem sempre está legal. Mas assim, ó, eu acordo na madrugada, porque tem uma movimentação, um negócio, e a minha esposa com a mão na minha cabeça orando. E eu faço a mesma coisa. Ela acorda também, porque eu acordo de madrugada, eu acordo, eu oro. Existe uma música, uma canção que diz, às vezes a gente acorda de madrugada, perde o sono, e não sabe por que será que eu perdi o sono. É o Espírito Santo te chamando para orar. Enquanto o mundo dorme, você vai ficar de joelho e vai falar com Deus. Se o crente fizer isso, tiver uma vida de oração, ele vai se fortalecer espiritualmente. Do contrário, vai ser ilusão, vai ser a emoção do louvor na igreja, vai ser uma coisa que passa, é uma coisa que é chamada efêmera. É no momento só e depois acaba. Então, uma vida de oração é o segredo. Porque a vida é complicada, ela é puxada, ela tem os seus revés. Então, assim, tem que ser firmemente agarrado com Deus. Daí você consegue se manter. Do contrário, vai ficar capenga por aí, viu? É. Lembrei da história capenga, manga, né? Aquela coisa toda. Mas hoje em dia a gente vê muito assim, quando eu vejo pessoas assim, eu falo, gente, ou se alguém vem falar de alguém pra mim, eu me incomodo no sentido assim, ó, vamos orar. Tá entendendo? Por isso que eu falo, não me venham com fofoca pra cima de mim que eu não aceito, irmão. Eu falo, vamos orar, porque todo mundo tem defeito. Então, por favor, né? Vamos nos edificar dessa forma. E muitas vezes a pessoa fica até chateada porque quis falar uma coisa e você não aceitou, né? Eu vou deixar para Então, você, para quem está nos assistindo também e vai nos assistir depois, uma fórmula, uma dica, tá? Foi uma coisa que eu fiz e deu certo. Então, e dá certo, viu? Então, fale aí para nós. Sempre ia na minha casa, eu morava em Caxias do Sul, que eu já falei que eu morei lá há 25 anos, uma irmãzinha que ela, toda vez que ela ia lá, ela falava mal de uma pessoa ou da mesma, que já falou outra vez. Puxa, coisa chata. Fala de outra coisa. Eu falo sobre qualquer coisa, porque a minha vida é corrida assim, mas eu sou o cara que eu jogo bola, eu ando de bicicleta, eu corro, e não tem problema. Daqui a pouco eu tô faxinando em casa, daqui a pouco eu tô fazendo bolo, que eu gosto de fazer bolo, igual a Érica. Eu faço, eu me viro. Né? Eu sou uma pessoa normal, eu faço de tudo, sabe? Mas essa irmãzinha, ela vinha lá e era sempre para falar mal de alguém. E aí um dia ela chegou, sentou, e esse dia ela resolveu falar mal do pastor. E eu tinha por ali um papel por aí, um rascunho, coisa assim. E eu peguei e comecei a escrever naquele papel, né? Ô, Beth, vamos mandar um abraço para esse rapaz que está assistindo aqui, ó, o Valdemir Garibaldi, grande amigo, ó, Beth. Olha só. Ele era da cidade de Caxias do Sul. Deixa eu ver de onde... foi meu patrão esse garoto aí, ó. Aparecendo aqui, peraí. Valdemir Garibaldi. Aqui no meu aparece. Para mim apareceu aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Eu vou abrir a tela do computador maior, peraí. Pra mim ver, né? Porque hoje esse computador tá que tá. Mas ele não tá quer me ajudar. Mim, meu assistente não quer me ajudar, né? Tá aparecendo aí para mim, Valdemir Garibaldi, que está assistindo. Então tá, um abraço para ele. Né, o sobrenome dele que é Garibaldi, Obrigada. Né? Então ele é de Caxias do Sul. Obrigada, então, Beth, daí eu peguei e comecei a escrever resumidamente o que a pessoa estava falando. A fofoca dela a respeito do pastor, né? Sim. E aí ela falou. Daí eu falei, irmãzinha, era isso? Acabou? Daí ela falou, sim, é tanta coisa, mas enfim, é isso. Aí eu virei o papel para ela, entreguei a caneta e disse, agora você assina, porque eu fiz um resumo aqui do que você falou, que eu quero conversar com o pastor depois. Não vou assinar, não, de maneira, não, que isso, de maneira nenhuma. Não, que isso, eu não vou assinar, não. Você afirma, então, você assina. Essa irmã, ela continua vindo na minha casa. Claro, com menos frequência, mas ela nunca mais veio criticar irmão na minha casa, falar mal dos outros. Isso. Eu acho que nós, como cristãos, temos que cortar. Porque senão, se vem para nós, contamina a gente vai contaminar outros. Entendeu? Então, aqui, a gente já... Tem um pastor aí, o pastor André Valadão. O pastor André Valadão, ele fala nas redes sociais, não é crente, não. Não é crente, não. Quem faz isso aí não é crente, não. Não é porque crente. assim, ó, nós
nós seres humanos, a gente é muito falho. A gente Exato. vai comentar algo, mas assim, será que é por bem? Porque, por isso que eu falo, antes da gente orar, a gente tem que falar assim, eu perdoo os nossos pecados. Então, Antes de começar a orar. Por quê? A gente peca toda hora. Às vezes é um pecadinho que a gente nem sabe, mas Deus sabe que foi pecado. E aí, então, peça perdão antes de orar. Porque é a única forma de Deus abençoar mais ainda a nossa vida, né? Irmão, essa foi a última pergunta, né? Sobre a vida ministerial. Agora a gente vai começar aqui a sua vida pessoal e familiar, tá? ok. Começar assim, o senhor é casado, tem filhos? Conte um pouquinho assim da sua vida. Tem sim, claro que tem. Eu tenho 3 filhos legítimos, né? Porque eu tenho outros que são filhos de coração, né? Na minha casa mesmo tem o Gabriel Jesus, que é um filho de coração. E eu tenho 3 filhos. O mais velho mora em Caxias do Sul. Ele é casado, mora lá em Caxias do Sul. Ele tem 33 anos, que é o Elitamar. Ele é casado com uma locutora também, radialista, Oh, ela. que legal. E ele também é locutor, ele é cantor, é músico também, né? Gospel, Olha só. tem um CD Que gravado e benção, tal. né? Ele é compositor assim como o pai também. Aliás, no CD Oh, dele eu tenho 10 músicas lá, 5 é composição dele e 5 minhas, né? Depois tem o Marcos Elias, top, que tem né? 23 anos, mora em Caxias do Sul, também, tá solteiro ainda. E o João Lucas, que tem 12 anos. 12 Mora anos. aqui João comigo. Lucas. Eu queria lembrar o nome dele, eu falei, é João também, mas João o O quê, João meu também. Deus, não lembrava. Lucas, né? Eu amo esse nome Lucas. Eu, se eu tivesse um filho homem, né? Lógico, se chamar Lucas Luigi, que eu amo esse nome, né? Tem um Enfim, porquê dos nomes, pulamos dessa né? aí. Tem um porquê dos nomes Pulamos do dessa João etapa. Lucas. O João Lucas foi na época em que estava muito atual assim o filme A Última Batalha. E o filme A Hum, Última Batalha tem o personagem principal lá do filme, que ele teve uma segunda chance na vida. É um filme muito bacana, né? Um filme cristão. E o nome dele era Lucas. olha E daí, só. então, eu falei, ó, se eu tiver um outro filho, eu quero colocar o nome de Lucas. Quando nasceu, eu coloquei o meu, né? João Lucas. Sim. Em homenagem João àquele Lucas. Ficou muito personagem lá, bonito o nome dele. Muito que é bonito mesmo. uma lição muito grande naquele filme. E o Lucas, que é o personagem lá do filme, teve uma segunda chance na vida, né? Com Deus. E também Lucas e João, eles eram discípulos de Jesus, né? Meus discípulos, Também. né? Discípulo Então, amado, ficou Lucas, fortíssimo o nome dele, né? o Com doutor certeza. Lucas. E aproveitando, irmão, vamos já aproveitando já que falamos o nome do João Lucas, falar um pouquinho assim, porque agora vai chegar aquela pergunta, né, dos 3 aniversários. Pessoal, vocês fiquem aí. Até eu tô curiosa, porque ele só falou que ele faz 3 aniversários durante o ano. Eu falei, fale aí, irmão. Ele, não, só lá na live. Então, eu tô igual a Pois é. vocês, quero saber, viu? Mas Sobre o eu te seu falei, filho, né, né? Beth? Eu te falei que Hã? precisa de uma live inteira só para contar a história dos aniversários, mas eu vou deixar claro. Resumir, né? Resumir um Aham. pouquinho, né? Por isso que eu quero deixar ela por último aqui, porque como você falou que é um pouquinho maior, né? Então eu vou Aham. deixar ela por último essa pergunta. Aí sobre o João Lucas, ele tem uma programação, você poderia falar um pouco assim dele para as crianças, né? O João Já Lucas, focado o neles. João Lucas, ele tem, agora em outubro, ele completa 13 anos. 13 anos, ele é um adolescente, né? Sim. Mas ele é um menino que, desde aí dos 4 anos de idade, eu vi que ele tinha um desenvolvimento muito grande, uma capacidade de aprendizado, né? Sim. E ele sempre gostava de me ver tocando piano, ele queria estar na volta, e ele tirou para ficar sempre comigo. Ele não ia brincar com os outros, com os irmãos, ele não ficava com a mãe, ele não queria, ele queria ficar comigo. Ele tinha que estar onde eu estivesse. Ótimo, vamos lá então. E ele me via tocando, e ele vinha para junto comigo assim e ficava apertando nas teclas. Eu falei, menino, esse cara vai tocar. Aí um dia eu peguei e marquei as teclas do computador com algumas notas, que era aquela música assim que fala, foi na cruz, foi na cruz. Hum, E eu anotei legal. essas notas para ele, foi na cruz, foi na cruz. E eu peguei o dedinho dele e toquei, foi na cruz, foi na cruz. E ele ficava tentando achar as notinhas e eu segurando o dedinho dele apertando, né? Depois ele sabia onde que ligava, ele foi lá e ligou e começou a repetir o que tinha feito segurando a mão dele. Nossa. Falei, Olha o menino, não dom. pode. Com 4 anos ele memorizou as notas e ele fazia, Jesus. foi na cruz, e começava a bater palma assim, e vinha correndo e gritando, né, comemorando.
falei, então tá bom. Mas como é que eu vou ensinar o menino se ele não sabe ler? Não conhece as letras? Daí eu comecei a tirar 1 hora por dia, fechado no quarto, eu e João Lucas, para me ensinar as letras para ele. Então, João Lucas aprendeu a ler, conhecer as letras e ler, comigo em casa, antes de ir para a escola. Aí, quando ele completou 4 anos, ele foi para a escola. Ele aprendeu a ler comigo em casa. E a gente lia na Bíblia ilustrada dele, que eu usava para ensinar ele, né? Muito interessante, porque eu né? precisava que ele conhecesse as letras para aprender as notas, né? Para saber onde que é o dó, o ré, enfim, eu não sabia. E depois ele aprendeu as letras comigo e ele começou a tocar. E com 5 anos eu já coloquei ele em aula de música, um profissional, para ele aprender. E desde lá ele nunca mais parou e ele toca piano clássico. Ele toca piano de cauda. Impressionante. Nossa, E com 8 anos de ele tem o idade, quê? 13 anos, né? Que você falou? ele completa esse ano, dia 20 de outubro, Esse ele ano. completa 13 anos. Olha E aí. quando ele tinha 8 anos de idade, Talento. ele queria ficar no estúdio junto comigo na hora do programa, que era em outra rádio ainda. O programa era no sábado à tarde, a partir do meio-dia. E ele queria ficar no estúdio junto comigo. E ele queria ficar mexendo nas coisas, ele queria fazer aquilo. Eu falei, menino, você não pode mexer aí, menino, não pode fazer isso. Daí, como no meu notebook tem o sistema da rádio, onde que eu uso quando eu preciso gravar um programa, um dia eu estava no trabalho e eu recebi um áudio dele no WhatsApp. E eu fui ouvir, era ele que tinha ligado o computador, entrou no sistema, colocou para gravar e fez de conta que ele era o locutor usando um programa que estava lá montado. E ele me Olha que mandou aquele trecho do inteligente, programa. né? Eu falei, menino, mas o que é isso aqui? Eu falei para ele, desliga isso, deixa. E quando eu cheguei em casa, eu fui com ele. Daí eu mandei para o diretor da rádio, da outra rádio, ele falou, mas esse menino aí tem talento, e nós vamos usar o talento dele. Então, com 8 anos de idade, ele estreou um programa às 5 horas da tarde, no sábado, Olha chamado só. Clube Advento, porque era o nome da rádio. Né? Que E ele legal, estreou um olha, programa interessante. infantil, com músicas infantis, com 8 anos de idade. Aí né, ele ficou lá 3 anos e veio para a Rede 7, já está há 2 anos na Rede 7. Agora ele apresenta o programa Frequência Jovem, porque agora ele não tem mais 8 anos, agora ele já é É, adolescente. jovem, Ele né? apresenta o programa É, Frequência Jovem, na sexta-feira, às 8 horas da noite. E continua tocando que piano. legal. E toda sexta-feira, às 8, né? Às 20 Às horas? 8 horas da noite. É, aqui nesse mesmo Sexta-feira, às estúdio. Ele 20 apresenta. horas. Olha aí, pessoal, se você tem filhos, né? Ou conhece alguém que tenha, eu já escutei a programação dele, é muito interessante, ele é muito comunicativo mesmo, assim, muito alegre, É traz bom. alegria na Ele entrevista programação também, dele. viu? Nossa, entrevista Ele, também, ele olha entrevista só. também. Ele Então, entrevista. então assim, ó, hoje as crianças têm que se interagir também, né? Para uma programação para eles. E Deus usou ele para trazer os outros amiguinhos, né? Para ouvir a palavra de Deus do jeitinho deles, né? Do Porque jeito não que é. adianta, tipo, nós levar a palavra, eles não vão entender. Mas se é um amiguinho da mesma idade, eles vão se É muito interligar, com importante, Beth, certeza. de falar isso, porque quando o pai incentiva o filho a ouvir um programa de rádio assim, incentiva ele a participar, porque qualquer pessoa pode participar, pode ligar e participar ao vivo no programa dele, no meu também. Isso, Com isso, legal. você vai estar tirando o seu filho da frente do celular, da frente do videogame, da frente da TV, de coisas que não contribuem para a vida espiritual dele. Com certeza. E hoje a gente tem que ter muito cuidado. Se a gente não tirar os nossos filhos do celular, da internet, da televisão, eles ficam ali horas e horas e horas e horas. Então, que nós possamos ter essa visão, né, de tirar um pouco eles dali. Ou então passear, fazer algo desse jeito, assim, né, para tirar. Porque hoje eles querem, a vida deles é celular. E cada vez está ficando pior. Porque tu começa a ver um vídeo, até a gente, adulto, começa a ver um vídeo, daqui a pouco outro vídeo vai aparecendo, vai aparecendo. Se tu não cuidar também, daqui a pouco tu não tá lendo nem a Bíblia mais, E que são não dá tempo. bem, e são bons os vídeos, são bem produzidos, interessantes para se assistir. Não Então, estou falando do conteúdo, né? Mas são isso. bem produzidos, são interessantes, são bem produzidos, né? E então prende a atenção É, mesmo. Foi feito para isso, né? Para gente, prender a atenção. com certeza. E, irmão, antes da pergunta, né? Já é praticamente final, é a última pergunta. Essa aqui é antepenúltima, né? Ela é antes dela. Eu vi que o senhor escreveu um livro e até eu pensei que era até romance, né? Porque eu achei a capa Exato. bem bonita, né? A capa muito bonita mesmo, a capa, o senhor com a sua esposa, assim, né? Passeando uma coisa romântica, achei muito top. E aí eu falei, irmão, esse livro é romântico? Não. Aí você falou, não, esse livro vai explicar, né? Aí agora é o senhor que vai explicar o que traz nesse livro e as pessoas que quiserem comprar também, pode comprar, né? Sim. Online? É, Enfim, então, só vai explicar aí.
Eu sempre tive vontade de escrever um livro. Daí eu escrevi um livro no passado, contando o porquê dos 3 aniversários, né? Nesse livro contaria o porquê Calma. dos 3 aniversários. Uma história de fé, uma história para se emocionar, uma história de fé, de muita fé, de perseverança, de lutas, batalhas ferrenhas é a palavra que eu uso lá no livro, batalhas ferrenhas que deixam marcas na nossa vida, na nossa mente, no nosso corpo, as batalhas da vida, né? Difíceis de enfrentar. E eu havia escrito esse livro, mas eu não tinha muita experiência com computador, esse negócio, eu acabei perdendo o meu livro por conta de um vírus que destruiu o meu computador, meus arquivos, né? Então, pronto. Daí bom, então deixa esse assunto parado aí. Mas outro dia eu vou escrever outro, né? E quando teve esse problema de saúde com a minha esposa, eu falei, eu vou escrever o livro. Para que eu vou escrever o livro? Eu vou contar a parte da minha história, assim, tipo, falar sobre mim, o autor, né? Claro, as pessoas sabendo quem é o autor. E eu vou contar, assim, então eu fiz um enredo bacana, assim, contando a história para chegar no assunto. Porque a ideia o livro é uma história real de superação, fé e vitórias. Aí, bom, vou escrever o livro. Isso está certo, vou escrever o livro, né? E sabia onde que o livro queria chegar, já com o assunto. Aí eu estava na igreja, num culto, e a irmã que estava pregando lá, a esposa de um pastor, foi pastor da gente aqui, ela cantou uma música com a gente, né? E o título da música era Um Dia de Cada Vez. Que não é uma música da Igreja Adventista, é uma música usada por muitas denominações, Um Dia de Cada Vez. E eu falei, pá, é isso, é um dia de cada vez. E eu falo lá no livro, né? Que no meio das nossas lutas, nossas dificuldades, a gente precisa se acalmar e procurar viver um dia de cada vez. Então surgiu a ideia do livro e eu parti para isso, né? 6 meses eu demorei para escrever o livro. E ali eu conto, então, como eu disse, falo sobre mim, sobre o autor, claro, e eu começo a contar esse enredo, então, de como eu conheci a minha esposa, né? Por que eu conto como eu conheci a minha esposa? Porque eu preciso colocar a história de tal forma que justifique o final, para que as pessoas entendam a história, senão, do contrário, não entenderiam, né? Então, conta, né, como que eu conheci ela, como que ela veio parar aqui no Rio Grande do Sul, o que foi que aconteceu com ela, como a gente enfrentou esse problema temido pela maioria das mulheres. Quando o assunto é câncer de mama, a pessoa treme na base. Nossa, nem pode. Isso mesmo. Se acalma, respira. Eu sei que essa hora é a fase mais difícil, porque é na dor, né? Mas vá devagar, vá no seu tempo. É na hora da batalha que você conhece quem é o soldado, né? Mas aí eu comecei a escrever essa história, demorei 6 meses para concluir o livro, e eu escrevi parte dele fechado aqui nesse estúdio, né? E eu cheguei a passar um dia inteiro fechado no estúdio escrevendo. Nesse dia eu escrevi 22 páginas do livro. 22. E eu tenho uma facilidade muito grande para escrever. E eu já estou com coceira nos dedos assim, para começar a escrever o outro. Mas eu preciso dar um tempo, assim, até o final do ano, para começar a escrever. E aí eu comecei a escrever, então, o livro eu escrevi, fui escrevendo e foi fluindo. E aí foi tomando um rumo diferente, o livro maior do que eu imaginava, né? E a ideia sempre foi, eu vou fazer um livro sem tirar nenhum real do bolso, né? E aí, que tem som aqui, eu tô tentando baixar o volume aqui, não vai atrapalhar. E aí o que aconteceu? Vou escrever um livro sem tirar nenhum real do bolso, porque tudo tem custo. E aí eu pensei, então eu vou fazer assim, eu vou fazer um livro digital, e eu vou comercializar um valor bem acessível, esse livro digital, e com o valor arrecadado do livro digital, eu vou fazer o livro físico, como se chama, ele impresso, papel, né? Para que possa abençoar muita gente e ver esse testemunho, uma história emocionante, uma história comovente de como Deus age na vida dos seus filhos. E aí, então, está pronto o livro, e já tem muita gente adquirindo e tal. É só mandar um zap aí para a gente, falar que eu quero o livro, que a gente já providencia. É isso que eu ia falar. Como é que faz para conseguir, né? Então, se mandar um zap para a gente dizer, falando que quer o livro, se manda um zap para a gente dizendo que quer o livro, a gente pega e conversa com a pessoa ali, combina com ela, ela recebe. Pode escolher receber pelo zap ou pelo e-mail.
Tá. E o pagamento é pelo Pix? É isso? É pelo Pix ou depósito em conta. Ah, legal. Bom saber. E que Deus abençoe, que esse livro venha realmente, né, tocar nas almas das pessoas. Que eu tenho certeza que esse livro foi escrito com muitas lágrimas, né? E muita gente pode se identificar com ele. E creio assim, que Deus tocou no seu coração para fazer esse livro é para abençoar outras vidas, né? Com certeza. Aí tem a capa do livro assim, ó, para você estar Aí, dentro olha só dele. que linda. Um dia de Olha aí, cada vez. pessoal, que linda. Foto do nosso casamento ali. Isso aqui é um Que bannerzinho que eu fiz top. para divulgar o livro, né, nas redes sociais. Então, mas Isso. essa é a capa do livro. Tem a foto do casal ali no dia do nosso casamento. E tem também na contracapa, que no livro digital está como segunda página ali, a foto dela, como ela ficou durante o tratamento, né? Não se parece em É, nada com a mesma pessoa, né? é, E o é. tratamento está em andamento ainda, né? Não terminou, e estamos na luta ainda, mas graças a Deus, aqui, vamos ver se dá para pegar ali, ó, é a segunda página do livro Uhum. mostrando ela aí, ó, Isso. viu? Então, Então, vai Deus vai estar abençoar, sim, na esse segunda página do livro. tratamento, né? Um tratamento complicado, um tratamento difícil. E nesse livro mostra a atuação, a mão de Deus, desde o início de quando eu fui no Rio de Janeiro buscar ela. É uma história muito emocionante, Nossa, como foi durante a pandemia, sem voo, sem ônibus, sem transporte, sem nada, vir do Rio de Janeiro até aqui. Né? nossa. Então, Mas Deus, Deus é fiel, né? eu menciono no livro que a gente ficou preso no Rio de Janeiro, naquela situação, né? E eu pedi a Deus, olha, Senhor, nós precisamos que o Senhor abra como um portal no céu para a gente passar e chegar no Rio Grande do Sul. Não tinha mais casa no Rio de Janeiro para morar, não tinha móveis, não tinha mais trabalho, não tinha nada. Ela, né? E a gente tinha que Uhum. vir. E Deus abriu o portal e foi pelo céu que nós viemos. Então, assim, Amém. ó, Olha é só. emocionante a história, vale muito a pena ler. E também, assim, o livro ele revela detalhes nunca revelados sobre o tratamento, né? Nunca revelados em nenhuma campanha de Outubro Rosa. Né? Olha só. Eu falei para o meu Interessante, né? pastor outro dia, fiz um resuminho para ele assim, olha, quem lê esse livro, se for um ateu, impossível ele não ficar pensando, cara, será que esse Deus não existe mesmo? Se Uhum. for um ateu, né? Será que esse Deus Sim. não existe mesmo? Eu acho que eu preciso reconsiderar. E outra coisa é a questão do tratamento. Então, se a pessoa não sabe, enfim, é impossível uma pessoa que lê esse livro do início ao fim e ela não se preocupar em pegar mãe, irmã, esposa, seja lá quem for a mulher que tem na sua vida, e procurar atendimento médico, procurar fazer exames e tal, para tentar evitar ou pegar no começo do problema, esse tratamento, esse problema que é o câncer de mama. E é verdade mesmo. Muitas das mulheres, até eu esse ano não fiz, mas é importante fazer, porque você não sabe, né, o que vai acontecer. Mas Deus é fiel, né? Que através desse livro muitas mulheres venham se cuidar também, né? E Deus guarde e proteja, porque eu acho que o mal mesmo uma mulher, com certeza, é esse, gente. Acho que não tem coisa pior. Acho que o chão deve abrir de uma tal forma que a pessoa não tem nem noção para onde. Acho que fica sem noção, né? A família inteira. Leia o livro, compre uma caixa de Eu lenços, falei pro senhor que eu vou comprar, né? Eu vou compre uma comprar e vou caixa de ler. lenços primeiro, e leia o livro um dia de cada vez. E você vai entender o que sente, o que passa uma pessoa no meio desse tratamento. Você viu aí na foto, na capa do livro, o cabelo de Rosângela, né? É, E esse cabelo caiu inteirinho, descolou da cabeça dela, caiu inteirinho nas minhas mãos quando eu estava dando banho nela, porque ela não podia tomar banho sozinha. então, é muito E tem difícil, muito detalhes difícil. impressionantes sobre esse tratamento. Então, vale muito a pena saber, se prevenir, cuidar, né? Isso. Porque para toda pessoa esse tratamento, sendo quando ele é detectado no início do problema, as chances de cura são muito grandes, né? Rosângela passou por É. isso, ela perdeu todo o cabelo, ela descamou o corpo inteiro com mau cheiro por causa da quimioterapia, ela ficou acabadinha, acabou a pessoa, não é mais aquela pessoa, não existe a pessoa que era, mas ela foi se reerguendo, já fez a segunda cirurgia, hoje ela é forte, hoje ela canta na igreja, ela Amém. Glória a louva, Deus. ela é uma pessoa alegre, vibrante, não pode voltar a trabalhar ainda, porque tem ainda várias limitações, o cabelo já cresceu de novo, está aqui do meu lado, É. Que animada, bom, um abraço para ela, que Deus emocionada. abençoe, né? Seja essa mulher guerreira, né? Para dar força para muitas mulheres que estão precisando também dessa força, né?
E só através dela, ela pode dizer assim, gente, eu vivi assim, assim, eu sei que você está passando, e pode dar uma força, uma Lindona, palavra, continua né? lindona, sem cabelo, agora já está crescendo o cabelo de novo, está mais parecendo uma peruca de que Podia cabelo. dar só um oi assim com a mão, assim, para nós, para Vem te aqui então, conhecer, a pelo outro senhora. lado. Vem aqui. Quero aproveitar rapidinho e Eu vou precisar mandar um baixar aqui. abraço aqui para o Carlos Isso. Vem, Talevi, que está assistindo a gente, vem mais. irmão. Olha só quem está assistindo nós. E Adivinha quem está? aí? Oi, amada. Tudo bem? Que linda Olha sua aí, Bem? esposa. Ah, Tudo já tem até cabelo, ó. olha bem? os Que cabelos. bênção, né? Ah, tá chique, hein? Você tá chique. Tudo chique Mas que já. Deus abençoe sua vida, viu? Que você seja Amém, amém. iluminada para muitas mulheres aí, né? E Deus te Verdade, use nesse ministério para levantar mulheres que estão realmente, nesse momento, pode estar precisando de uma palavra, né? é E verdade, você é. seja usada no nome de Jesus para erguer essas almas, né? E um Amém, diagnóstico, amém. receber um diagnóstico assim é muito ruim. Então, só você É. que passou pode falar para uma pessoa que está passando, né? E aí você, Uhum. com a sua voz e o Espírito Santo, né, vai te usar e aí essas pessoas vão levantar de novo, né? É verdade, é Essa é a verdade. ideia. Então, É tá, um bem. abraço. E Um aqui, abraço. Deus te Tá abençoe. bom, beijo. Deus abençoe e aqui em também. casa não Prazer. tem nunca momentos de tristeza, de baixo astral, de Olha aí. descontentamento, de murmuração, não tem. Aqui é só alto Oh, glória, astral, que bom. é só ideia para cima. Você vai ver lá no livro que uma das coisas que eu combinei com Rosângela no dia que a gente recebeu o diagnóstico, né, o resultado da biópsia. Eu falei para ela, olha, nós vamos dar a atenção que esse assunto merece, mas nós vamos tratar como se fosse uma picada de inseto. Nós vamos viver a nossa vida normal. Vamos viver. Não vamos falar de problema. Porque muitas pessoas se pegam com um problema só fala no problema. Oh, fala das bênçãos de Deus na sua vida. Fala do Com problema quando for certeza, né? necessário. Mas tem que falar mais das coisas boas, das coisas positivas, Isso, das bênçãos com de Deus e não certeza. do trabalho do inimigo. Não é assim? É verdade. Nós somos Porque eu acho que Deus felizes quer que a e gente somos otimistas. exalte ele, né? Lembra de Jó? Jó sofreu. Hoje foi lá na nossa igreja, o culto foi sobre Jó, né? Então, falou um pouco de sofrimento que ele teve. A gente não passou nem metade do que ele passou. Então, tudo que a gente vive aqui é pouco do que ele passou. Então, a gente tem que glorificar. Mesmo ele daquele jeito, que só Deus sabe, né? Que ele sofreu, ele glorificava a Deus. Ele não murmurava. Claro, ele ficava chateado, mas não Claro que sim. blasfemava contra Deus, né? E é Não, de isso que a gente maneira tem que nenhuma. viver, né, irmão? Tem que ser assim. Antes da sua última pergunta, quero mandar um abraço especial aqui também ao pastor Salatiel Santos. Conheci ele essa semana. Muito Gente, bem. ele tem, acho que é 1000 Né? composições, né? Compositor. E 21 CDs. Enfim, olha a obra que Deus faz na vida dele, assim, é extraordinária. Eu não conhecia, assim, né? Assim, eu já escutei alguma música, assim, mas essa semana eu escutei muitas músicas no YouTube dele, sabe? E eu achei, assim, ó, excelente. A gente sente realmente a presença do Espírito Santo nas canções dele, né? Que Deus continue abençoando a vida dele, da família dele também. Aproveitando, né, para dar um abraço. E também tem uma pessoa aqui também, que é o Carlos Talevi. Seja bem-vindo aqui também, tá bom? Irmão, agora chegou naquela pergunta que a gente acha mais difícil, né? Mas, se eu puder resumir, como diz que é muito grande, né? Eu quero saber por que o senhor é o único, talvez, que faz aniversário 3 vezes ao ano. Me explica aí, como que aconteceu? É porque eu tô curiosa, sabe? Tô me deixando na curiosidade desde aquele dia. Vai. Se eu tivesse falado para você que são 4 vezes no ano, estaria certo também. Tá. Okay? Mas vamos lá. Certo. Tá caindo aqui as coisas. Vamos lá. Ao vivo é assim mesmo. Pastor Carlos está assistindo lá no Paraná. Ó. Ah, no Paraná. Que chique. Pastor Carlos. Que bom. Então, um abraço. Por que aniversário 3 vezes no ano? Por quê? Veja bem. Primeiro, no dia 14 de dezembro, eu comemoro aniversário. Sim. Que eu nasci dia 14 de dezembro. Só que, Nascimento. veja bem, eu falei que até poderia ser 4, mas vamos ficar com 3, então. Eu vou explicar depois por que 4. Poderia ser 4. Então, depois tem quando eu nasci da água e do Espírito. O novo nascimento, quando eu me converti. O segundo nascimento. E quando eu tinha 16 para 17 anos, eu considero outro nascimento. Porque aconteceu um episódio muito desagradável comigo, inesperado também, né?
Como eu falei, eu sou de uma família muito humilde, que morava lá na encosta de uma montanha, lá na roça, né? E para chegar na cidade você teria que andar 12 quilômetros. E não existia transporte na época, era um negócio muito complicado. Era muito raro uma pessoa ter carro. O único que tinha um carro lá era um Corcel, daqueles Corcel bem velho, né? Bem caindo aos pedaços, assim. Ele tinha um Corcelzinho 1, né? Para quem conhece Corcel. E era difícil encontrar ele, né? Era muito longe da nossa casa e tal. Era muito difícil na roça naquela época. E eu fiquei doente. E eu fiquei 2 dias ainda doente em casa. No dia seguinte, 2 dias depois é que me levaram para o hospital da cidade, que fica a 12 quilômetros de lá. E daí eu fiquei lá 5 dias nesse hospital. E um dia alguém falou para minha mãe, você está indo no hospital visitar seu filho? Vai rápido, porque o menino está morrendo. Ele está lá sangrando, não estão cuidando direito dele e tal, né? Minha mãe foi para lá. E chegando lá, ela percebeu isso e ela destruiu parte do hospital, porque ela entrou no chamado posto de enfermagem, assim, o médico estava sentado lá, ela chegou lá, derrubou mesa, quebrou mesmo, ela estragou mesmo, fez um vandalismo lá, e puxou o médico, né? E coisa, sabe, pressionando ele. Por que o desespero da minha mãe? Porque naquele mesmo hospital ela tinha perdido 2 filhas, entendeu? Só que existe a parte terrível da história, é que eles moravam lá na roça, eles andaram 12 quilômetros levando a menina para o hospital e voltaram 12 quilômetros com a filha morta enrolada num cobertor. Nossa, complicado. Pensa a situação, caminhar 12 quilômetros, né, de terra, levando o corpo da filha enrolado num cobertor. Passado um tempo, 1 ano, pouco depois, eles voltaram naquele mesmo hospital com outra filha doente e fizeram 12 quilômetros de volta, levando o corpo da filha de novo enrolado num cobertor. Isso é terrível. E agora eles estão chegando, está no mesmo hospital, o filho, que era o homem da casa, naquela situação. Justifica, porque eu faria bem pior que isso para que atendesse o meu filho. E a minha mãe falou, olha, vocês dão um jeito, troca de hospital, sei lá, alguma coisa assim. E ela combinou que eles chamassem ali um senhor ali perto que tinha um carro na cidade para chamar ela, se acontecesse alguma coisa com o menino. Quando ela chegou em casa, uma meia hora depois, aqui no Rio Grande do Sul se toma chimarrão, você sabe, né, Beth? Você morou aqui? Sim. E ela chegou em casa, estava tomando o chimarrão dela, o carro do vizinho, aquele da pessoa que ela estava chegando lá, a pessoa morreu, o menino. Mas não era para transferir de hospital. E nesse outro hospital, eu fiquei 48 dias. 48 dias em coma. Eu já estava em coma desde que estava em casa. E ninguém sabia. Lá eles descobriram. E eu fiquei 48 dias em coma. Quando eu voltei do coma, eu fiquei mais 12 dias no hospital ainda. E depois eu vim para casa, sem conhecer ninguém. E tudo que eu tinha vivido até ali, apagou da minha memória. Apagou 100%. Eu não conhecia a família, não sabia de nada que eu vivia. Eu lembro exatamente do momento que eu acordei do coma no hospital. Né? Até tem aquele negócio que dura, quem fica no coma, que vai para lugares, que vê luzes, que ouve voz. Não ouve coisa nenhuma. Não ouve coisa nenhuma. Tá apagado mesmo. Né? Tá desligado. Tipo assim, dorme, né? Dorme. Tá dormindo. O cérebro desliga, né? E eu voltei do coma sem saber andar, sem saber nada. Eu falava só. Eu não lembrava de coisa nenhuma, apagou tudo da minha memória, que eu vivi 16 anos. E quando eu tive alta, eu precisaram me convencer no hospital de ir embora com aquela pessoa que veio me buscar. E eu fui, eu precisei me acostumar com eles, pessoas estranhas para mim, que eu só conhecia as enfermeiras e médicos, e eu precisei aprender a andar de novo, eu precisei, como uma criança, aos 16, quase 17 anos. E depois eu fui lembrando das coisas aos poucos, eu era um menino tímido, que fugia das pessoas, que não falava com ninguém, e quando voltou a memória que eu relembrei das coisas, e eu fui voltando, voltou por completo, eu voltei o cara que eu sou. E não é a versão antiga do João. Então, tipo, Deus pegou o vaso, quebrou e fez novo. Então, eu considero um nascimento. Então, o nascimento do 14 de dezembro, quando eu nasci, o nascimento na água e no espírito, e o nascimento que eu considero que eu nasci de novo, naquele dia lá no hospital. Né? E eu falei que poderia ser 4 vezes, porque eu nasci no dia 14 de dezembro, e 14 de janeiro era a data certa para mim nascer, porque eu nasci 30 dias antes. Nasci de 8 meses. Né? Então, poderia dizer que daí o bebê só chorou quando completou 30 dias de vida. Naquela época lá era tudo complicado, não tinha incubadora, foi em casa mesmo. Né? Então, depois de 30 dias, o bebê chorou. Milagre, né?
milagres e milagres. Já é um milagre desde quando nasceu, né? Porque eu digo assim, ó, milagre quando nasceu, milagre quando voltou. O milagre também do senhor com a sua esposa, isso é um milagre. Tudo São que vocês milagres. estão vivendo é um milagre, todo dia é um milagre. Todos né? os dias. Mas que Deus seja honrado, né? Toda vez que a gente pensar em desistir algo assim, a gente pensa no Senhor, que Ele nos ajuda todos os dias, né? E a Jamais. pastora falou até aqui, ó, que testemunho forte. É forte mesmo, pastora. É Muito forte. forte. Se for contado em detalhes, Beth, é muito emocionante. Eu já contei na minha igreja 2 vezes aqui em Garibaldi. Eu já contei esse testemunho em detalhes, né? Realmente é forte, porque assim, toda vez que eu penso em desistir de alguma coisa, de me lamentar, de reclamar, eu não faço isso. Eu lembro dessas histórias. Eu lembro do que Deus fez no passado, pelas pessoas e que fez por mim, né? E de fato, Deus me pegou, quebrou o vaso velho e fez um vaso novo. Ele fez um vaso novo. E é por isso que eu digo, enquanto Deus me der vida, Ele me der fôlego, eu vou pregar. Eu vou ajudar as pessoas a conhecerem a Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, o Deus que eu convivo todos os dias, o Deus que está presente na minha vida e que faz milagres na minha vida. E que quebrou o vaso velho e fez novo. Em muitos aspectos da minha vida. E que cuida da minha casa, que cuida da minha família. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu ensino e esse é o Deus que eu espero. Amém. Glória a Deus por isso. E todos os dias agradecer mesmo, né, irmão? Mas, como eu falei, né, é a última pergunta, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma oração, né, agradecer a Deus. Para quem chegou agora na live, aqui é a entrevista com o irmão João Pedro Castro, ele que é da cidade, mora, né, na cidade de Garibaldi, lá no Rio Grande do Sul. Já tem muitos anos de rádio, né, pela Rede7 Brasil, a rádio web. E é um prazer, né? Como ele falou, eu sou a primeira pessoa, você vai ficar registrado, hein? Primeira pessoa a entrevistá-lo, ele sempre entrevistou as pessoas e foi uma honra, né? Poder realmente fazer essa entrevista. Eu sei que ele é muito mais experiente que eu, né? Eu não tenho experiência, mas assim, Deus vai dando a sabedoria, né? E nós vamos assim com um bate-papo, essa mão aqui? É o João Lucas! Essa gordinha. Quer ver? Tava lá na rua pedalando. Oi, João Lucas! Tudo bom? Paz! Que bom te conhecer! Olha só! Esse é o João. Assim, conhecer ao vivo, né? Porque eu só te escuto, né? É diferente. Quando fala e vê outra coisa, né? Mas que Deus te abençoe lá na sua programação. Que Deus te use para salvar outras crianças, sua família, tá? E seja muito abençoado, tá bom? Continue tocando piano. Deus abençoe. Continue tocando e louvando, isso mesmo. Certo. Porque é quem toca, louva, né? Então tá. Então, irmão, eu vou fazer uma oraçãozinha só de encerramento, né? E agradecer a Deus. E antes de eu encerrar, gente, eu ia levar uma puxada de orelha. Até vou pedir para o senhor colocar na sua programação também, daqui a pouco, né? O filho da minha prima, o Samuel, hoje ele está fazendo 11 aninhos. E eu falei para ele que ia falar na live, né? Que eu ia dar os parabéns dele por aqui. Então, Samuel, que Deus te abençoe, né? Seja essa criança sempre educada que você é e continue sendo esse príncipe da sua mãe e de todos nós, né? O meu tio, o avô dele, ele tem 40 anos de adventista. Meu tio vai fazer 41 agora. Então, muitos anos já adventista. O meu tio também gosta muito de ler. É o tio João. João um também. Abraço também. E esse João também. Quero deixar um abraço aqui registrado aqui nessa live também para minha prima Suzana, Maria, mãe dela, e meu primo Lucas. Olha só, eu não tinha me tocado que meu tio é João e meu primo é Lucas. É Lucas João também. Lucas. E o Samuel é de onde? É lá da Paraíba. Da Paraíba. Lá na Paraíba, Cajazeira. Aquelas bandas Cajazeira. lá. O pessoal também fala como é que é Cachoeira dos Índios. Eu acho que eles moram na Cachoeira dos Índios. Né? Qual é a idade do Samuel? Muito legal lá. Qual é a idade 11 anos. 11 hoje? 11. Hoje ele está completando 11 anos. 11 anos. Depois mais no programa, que já vai começar daqui a pouquinho o programa. Isso, daqui a pouquinho. Você já vai ficar sentado aí, né? Eu vou ficar aqui, então, desde a Daí eu vou cantar os parabéns para ele no programa, então. Tá bom. Vamos fazer, então, uma oração só de agradecimento, né? Rapidinho. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus, por essa live. Espero que o Senhor toque no coração de todas as pessoas que ainda vão ver essa live, Senhor. Que abençoe elas,
Abençoe também a vida do irmão João Pedro e sua família, sua esposa, seu filho. Guarda essa família, Senhor, de todo mal. E abençoe também todos os nossos amigos que ficaram aqui na live e os que vão assistir, como falei. Nós te agradecemos e muito obrigada também pela sabedoria de hoje. E em nome de Jesus, nós só te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Olha só. Então, suas considerações finais para essa live, né? Que foi muito boa. Achei que ia deu 1 hora e pouco, né? Mas tudo para honra e glória do Senhor, né? Pois é, Beth. Eu quero falar primeiro, agradecer a você, né? Pelo convite, pela oportunidade. Nós somos amigos virtuais, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas quem sabe um dia, eu não sei, né? Deus é Deus. É só vir em Florianópolis. Florianópolis. Bem perto, bem próximo, né? Enfim, Isso. né? Mas se a gente não se conhecer aqui nessa terra, um dia no céu a gente vai bater papo. Amém. Né? Com certeza. Mas agradecer a você de coração, as pessoas que estão nos assistindo, né? E falar assim para você e para quem está nos assistindo ou vai nos assistir também, né? Nós precisamos ser pessoas normais, com as nossas famílias, nossos trabalhos, nossas atividades, nossas lutas, problemas também. Mas nós não podemos, em momento algum, e sob circunstância alguma, largar da mão de Deus. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Vamos procurar, no nosso tempo, nos nossos afazeres, encontrar mais tempo para as coisas, os assuntos espirituais, do que para as outras coisas seculares, né? Não é pecado jogar videogame, não é pecado assistir o celular, não é pecado redes sociais, dependendo da maneira que você usa, não é pecado. Agora, é pecado você dar mais atenção para isso do que para as coisas de Deus. Então, a minha palavra final é assim, Deus como prioridade na nossa vida. E o resto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Eu deixo um abraço também especial para o senhor, para sua família e a todos, né, que assistiram. Foi um prazer entrevistá-lo e conhecer um pouco mais, né? E que Deus continue abençoando a sua vida ministerial, familiar, profissional, e seus sonhos venham a realizar também, tá bom, irmão? Deixo um abraço muito especial a todos vocês, tá? E até uma próxima, se Deus quiser, igual o soldado, né? Sim, senhor. Sim, até mais, senhor. Um abraço. Tchau. Fica com Tá Deus. bom, um abraço a todos. Tchau, gente. Tchau.